Vamos ver se está certinho aparecendo o seu rosto. Cadê o outro? Cadê o outro? Doutor André, você está vendo um crioulo aí, não? Não estou te ouvindo. Olá, boa noite, tudo bem? Sim, menino! Maravilha! Aí, terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade. Meu senhor do Bom Fim, arranja outra Bahia igualzinha para mim. Boa noite, doutor André, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai aí? Que energia linda, hein? Graças a Deus, eu estou vivo. Eu estava Maravilha! morto. Os senhores chamaram meus familiares e disseram: Aguinaldo Timóteo está 5%, vai morrer. Eu estou vivo! É isso aí! O que você quer, Marcelo? Hein? Meu telefone está lá. Então, aqui, Marcelo. Se eu estou conversando com o doutor André. Doutor André, como é que está o hospital onde eu fiquei maravilhosamente atendido? Tá, cada dia melhor, né? A gente está aí. O Roberto Santos foi a retaguarda dos pacientes não Covid. Vários hospitais fecharam para atender só Covid e o nosso hospital tinha que continuar atendendo pacientes com infarto, com AVC, pacientes que precisavam fazer cirurgia, né? Cirurgia oncológica, pacientes com problemas renais. Então, a gente teve que continuar mantendo o atendimento para todas as pessoas que precisavam de atendimento, porque as outras doenças continuam, né? Com ou sem Covid, as outras Roberto Santos continua atendendo as pessoas com doenças convencionais. Isso. Ele foi estrategicamente mantido pelo nosso governador e pelo gabinete de crise, junto com o secretário, foi optado por manter o Roberto Santos, como é alta complexidade, como é um hospital que tem referência em pacientes nefropatas, em pacientes neurológicos, pacientes cardiopatas. Tinha que ter uma unidade para atender essas pessoas, né? E foi muito importante. Maravilhosa referência. Doutor André, e os problemas que a Bahia teve agora recentemente, desse negócio da terra tremer, como é que foi isso aí? Eu vi pela imprensa também, né? A Bahia geralmente treme quando passa o trio elétrico, né? Dezenas ou centenas de trio elétrico. É uma festa simplesmente não convencional. É uma festa maravilhosa. Aí a gente, os baianos foram surpreendidos aí com esse tremor. Parece que teve, não sei se foram 2 episódios, acho que foi no interior do estado. Então, pegou todo mundo de surpresa aí, mas eu acho que não teve nenhuma complicação maior, não. Não, foi razoável. O problema foi feio no Chile. No Sim. Chile as coisas andaram realmente muito difíceis. Doutor André, como está a nossa maravilhosa Salvador? Olha, Salvador tá bem aí, a gente está agora se preparando aí para o verão, a população tem respeitado a questão do isolamento social, né? Eu vi que no Rio a praia estava muito cheia, eu fiquei até preocupado, que eu vi pela imprensa, mas Salvador, algumas praias foram bloqueadas para banho, e a população, em geral, ela tem cumprido bem a questão da quarentena e a questão do isolamento social, né? A gente tem apresentado agora uma queda nos números do Covid e a gente está aí se preparando agora para o verão. Eu tenho um motivo muito especial para fazer agradecimentos, mas evidentemente que se eu não houvesse tido a boa vontade de um cidadão para tirar Aguinaldo Timóteo do interior e trazer para o Roberto Santos, por certo eu estaria morto, porque a minha situação era muito grave. Eu faço daqui o meu agradecimento ao senhor governador e ao senhor vice-governador, porque me trouxeram de 1.000 quilômetros de distância. E eu aí teria que dizer, eu agradeço, obrigado, meu senhor. Eu agradeço por ter amigos,
Eu agradeço, obrigado, meu senhor. Obrigado, senhor governador. Obrigado, senhor vice-governador, senhores. Para minha felicidade, família e felicidade dos meus admiradores, estou vivo. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Tá vivo, tá com energia, né? Tá ainda aí mantendo esse belo talento aí. A gente tem muito orgulho da sua recuperação, a gente fica muito feliz. E todas as pessoas que acompanharam, né, de alguma forma... A tragédia. E a sua recuperação foram várias e sucessivas vitórias, né? Foram vários desafios. Não, eu sei que não foi fácil para o senhor nem para os familiares, mas isso aí foi resultado de um trabalho em equipe, né? Foi um trabalho em equipe conjugado, ordenado e coordenado pelo nosso governador, vice-governador, como o senhor bem frisou, e toda a equipe do Hospital Geral Roberto Santos, né? Lá o pessoal da enfermagem, fisioterapia, todo mundo. Doutor André, por favor. Senhor não, senhor é para velho, eu sou apenas um menino com idade. Olha aqui, doutor André, isso me faz ter a obrigação de dizer para os meus jovens que faça como Aguinaldo Timóteo. Não fumei, não bebi, não cheirei. Não fui notívago. Sempre gostei de estar na minha casa. Talvez isso tenha tido uma grande influência para que hoje esteja vivo. A minha voz, graças a Deus, é irretocável. O mesmo tom que eu cantava em 1965 é o tom que eu canto hoje. Então, tem que realmente, a cada segundo, agradecer a Deus por essa dádiva. Estou muito feliz. Maravilha, maravilha. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, para a nossa estrela, o Aguinaldo Timóteo, quiser, pode mandar pelo chat. Doutor Igor já entrou aí. Doutor Igor é da nossa equipe, um cardiologista aí de mão cheia. Igor, vai por favor, aí. Obrigado. Fazendo esse monitoramento. Igor, quer falar alguma coisa, Igor? Não sei se... Alô, Igor. Tá, eu vou liberar o microfone dele aqui. Alô, Igor. Muito boa noite, menino. Boa noite. Eu me dou o direito de falar, menino, que eu tenho quase 84, 16 de outubro, quase 84. Sou um garoto que estou salvo e continuo com a mesma determinação de um garoto. Então, muito boa noite. Boa noite a todos. Um prazer ter sua presença aqui conosco. Não sei se recorda de mim, acompanhei também durante o período lá fiz alguns ecocardiogramas no senhor. Senhor é para velho, para você. Tá. Doutor André, eu vou acompanhar aqui o chat. Sim. E se tiverem perguntas, eu vou passando e vou chamando aqui, tá certo? Tá certo. O pessoal pode, inclusive, aí pedir alguma música aí que ele... Já estão pedindo, doutor. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço especial para Edmundo Viana. Além do Varela e além de todos aqueles que fazem televisão, um abraço muito carinhoso, porque ele foi que me deu a primeira oportunidade na Rádio Sociedade da Bahia, rádio, é isso mesmo. E depois eu fui para o Tabariz, de 1964. Eu fui fazer o de Sandoval já foi embora. Eu fui para o Tabariz cantar as músicas que estavam em evidência do Altemar Dutra, do Lúcio Gatica, etc. Estou vivo, estou feliz. Maravilha. Professor André, estão aqui no chat mandando muita gente dando os parabéns a Aguinaldo Timóteo, comemorando a recuperação dele. Hortência, que é uma das nossas enfermeiras líderes lá da UTI cardíaca, comemorando sua recuperação e querendo saber notícias de sua filha, Kate, ou Kate. Kate Evelyn, Cológrafo Timóteo. Cada dia mais linda, vai fazer 14 anos, ela faz 29 de outubro, eu faço 16. E me dando enorme alegria, porque eu gosto de estudar, e eu pedindo a Deus que me dê condições de, daqui a pouco, ser uma boa alavanca para a Kate, para o Marcelo, para o Márcio, para os meus irmãos, apesar de ter sido muito irresponsável no transcorrer da carreira e não ter tido a necessária percepção da importância de esperar a velhice. Eu nunca pensei que aí a velhice ia chegar.
Tem mais aqui. Deixa eu só dar um aviso para os que estão mandando mensagem dizendo que não conseguiram acompanhar a aula anterior. Yasmin vai dar orientações, tá certo? Kelly Menezes está pedindo aqui para cantar Mamãe. Mamãe, só para você eu cantarei agora. Mamãe, a solidão foi para sempre embora. Estas palavras de amor que digo nesta canção, creia, mãezinha querida, nascem do meu coração. Mamãe, a chama viva que me aquece é você. Toda a minha vida eu só desejo ao seu lado viver. Com uma alegria, menina. Aí, maravilha, hein? Estou vivo. Maravilha. Fazer aqui a saudação de boa noite aqui, doutor Joaquim Custódio, Aguinaldo, é um grande endocrinologista aqui, vai ser o nosso palestrante hoje. Ele vai falar sobre diabetes em pacientes que têm problema de insuficiência cardíaca, que é quando o coração bate fraco. Boa noite, doutor Joaquim. Deixa eu ver se quiser falar. O seu microfone já está aberto. Boa noite. Primeiro, assim, realmente fiquei aqui impressionado com a voz aí do nosso ídolo, o Aguinaldo Timóteo. Realmente está mostrando aí que a voz está firme, hein? Maravilha. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui presente com todos vocês. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco aí sobre ciência, mas vamos prestigiar o momento aí. Muito bacana. Muito obrigado. Doutor, me permita mandar um abraço também para o Bocão e para o Cristóvão Rodrigues, o primeiro que fez da música da Bahia um intercâmbio internacional. Nunca vi nem o prefeito, dizem que é muito bom, nem o governador, dizem que é ótimo, prestaram homenagem ao Cristóvão Rodrigues. Esse cara foi o monstro sagrado da Bahia, porque foi o primeiro a invadir o Rio de Janeiro, colocar o seu artista no canecão e hoje a música da Bahia torna-se com maior facilidade hinos internacionais. Kelly Menezes está dizendo que a mãe dela está chorando, sem palavras, pela sua recuperação. Muito obrigado. E só um pouquinho. Rosane está pedindo para você cantar a música Deixe-me Outro Dia, Menos Hoje. Sabe que eu me propus ao senhor governador a fazer um show na Concha Acústica de graça, naturalmente com entrada de graça, que não custará absolutamente nada, a não ser talvez um dinheirinho para o meu tecladista, porque eu preciso agradecer não só a essa equipe maravilhosa do Roberto Santos, como também ao seu governador, que me tirou do interior e trouxe para essa referência nacional, que é o Hospital Roberto Santos. E ela quer ver a música do Roberto Carlos, né? Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir, deixe-me outro dia sim. Porém, hoje não. Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração. Deixe-me outro dia sim. Porém, hoje não. Porém, hoje não. Porém, hoje não. Prazer, menina. Um abraço. Maravilha, sensacional, sensacional. Nosso diretor-geral está aqui entrou também, doutor José Admisso, viu, que é anestesista, é nosso diretor aqui. Admisso, se o seu microfone estiver aberto aí, sua câmera, se você quiser falar aí, mandar uma saudação aí para o Aguinaldo, ele ajuda. A câmera não está muito... Boa noite, André. Doutor José Admisso, muito boa noite. Boa noite. Prazer em reencontrá-lo assim, saudável. E muito obrigado por terem me recuperado. Eu estava morto. Mas no dia que eu fui lhe visitar, 5%. No dia que eu fui lhe visitar, quem acabou fazendo a intubação fui eu. Aí eu falei assim, tem que ter cuidado com as cordas vocais. Eu já vi que eu não Eu não briguei, não? Eu não briguei, não dei pontapé nem nada? Não, que nada é horroroso intubação, nossa senhora. Pois é, e quem fez a intubação fui eu, já vi que eu fiz certinho, que a voz está perfeita, tá vendo? A voz está perfeita. A voz é a mesma de 1965, quando eu cantar Mamãe! Diz a mesma coisa, 65. A voz está no som. Prazer encontrá-lo, reencontrá-lo aqui. Viu? É bom ver que está com a saúde forte, até mais novo, viu?
Que bom, viu? Eu emagreci 27 quilos. Hoje eu estou... Foi o Joaquim Custódio que pediu para você emagrecer? E Joaquim vai produzir. Não, eu continuo tentando emagrecer um pouco mais. Eu já pesei 83 e agora estou com 89. Estou preocupado. Vou começar a fazer regime novamente. Viu? Mas é um prazer aí. Fica bem-vindo aqui dessa forma virtual com a sessão do hospital. Para a gente é um prazer muito grande. Parabéns, André, a Igor e a Joaquim também. Agradecer também pela essa oportunidade. Vou assistir Doutora daqui. Admilson, a gente vai tomar um cafezinho aí qualquer hora dessa, se Deus quiser. Venha. Será um prazer reencontrá-lo. Muito obrigado. Abraço, Admilson. Maravilha. Queria agradecer também a presença aí de todo o pessoal do hospital, a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, pessoal do serviço social, toda a equipe, né? Eu acho que todo mundo que trabalha na área, em qualquer área e na área de saúde, é fundamental ter uma equipe, né? O músico, ele tem que ter uma equipe. Todo profissional que faz um trabalho, ele precisa de uma equipe. Então, eu acho que o grande diferencial é que a gente sabe que a gente tem uma grande equipe lá no Hospital Geral Roberto Santos de pessoas apaixonadas pelo hospital, pessoas que têm orgulho, pessoas que colocam, às vezes, um crachá com muito orgulho, e a gente fica muito feliz. E esse trabalho é fruto, né, de uma grande liderança que é José Admilson, e de toda uma equipe que tem por trás dele também. Então, a gente está muito feliz de ver sua recuperação. A gente tem feito agora esse tipo de atividade, aproveitando a pandemia, para a gente se adaptar. Então, a gente está fazendo esse trabalho de compartilhamento, né, de experiências, de conhecimento. Queria aqui agradecer muito a Joaquim hoje, né? Hoje o palestrante é o Dr. Joaquim, ele é nosso colega lá da Universidade Federal da Bahia, uma das maiores referências no país em diabetes. E ele está aqui conosco. E a gente está aí com um dos maiores cantores de todos os tempos, né? Aguinaldo Timóteo. Doutor André, eu já conhecia a excelência do Roberto Santos. Certa vez, foi internado o Roberto Santos, um menino que morava na minha casa, que nós amávamos, chamado Paulo César Souza. Ele era de Lagoinhas. E eu fui fazer show no interior do Piauí. Sim. E depois no interior da Amazônia. E nesse eu fui aí fazer uma visita, fiquei muito emocionado, que ele era um menino de aparência extraordinária. E eu fui pedir ao diretor que desse uma atenção especial para o Paulinho. E o diretor disse: Aguinaldo, eu te conheço desde criança. Eu fui aluno do De Paula. Sou filho da Neide. Eu quase morri do coração, porque De Paula foi um professor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, no tempo que eu ainda estava sonhando em encontrar um espaço, e ele me deixava na sua casa aprender as músicas que eu precisava cantar, como The House of the Rising Sun. É muito importante. A Bahia tem uma identidade com o Aguinaldo Timóteo simplesmente fantástica. Foi aí que eu comecei, em 64, no Tamariz de Sandoval. Foi aí que eu comecei. Foi aí que o Edmundo Viana me botou na Rádio Excelsior, me botou no ar na Rádio Excelsior para cantar. Então, quer dizer, a Bahia tem uma importância enorme na vida deste cantor romântico Aguinaldo Timóteo. 1964. Graças a Deus. Sensacional, sensacional. O hospital tem 41 anos e eu, por coincidência, eu também tenho 41 anos, né? Tenho um carinha de 30, viu? Mas tenho 41. E eu estou com 84, né, doutor? Chegando a 84, graças a Deus. Mas estou inteiro. Inteiraço. Eu queria, sem querer lhe abusar, Nicolas e Valentina, que são meus filhotes, né? Nicolas tem 7, Valentina tem 4, estão te ouvindo aí, viu? E aí, se você mandar um beijo para eles aí. Beijo fraterno e carinhoso do Aguinaldo Timóteo, com voz de toda a felicidade do mundo, e que Deus esteja ao seu lado a cada segundo da vida de vocês, para que nós possamos viver com tranquilidade, de preferência sem a pandemia que parou o mundo. E nós estamos realmente muito assustados com esse momento. Doutor André, deixa eu só continuar com algumas mensagens aqui pelo chat. Sim, claro. Muita gente, só lendo algumas mensagens, essa pessoa não se identificou. Aguinaldo, você está excelente. Está Obrigado. vivo, com a voz mais maravilhosa do que nunca. Estou vivo. Marina Feitosa, dizendo que na casa dela está todo mundo assistindo a live e que está achando sensacional. Muito obrigado, muito obrigado. Muita gente dizendo que a voz está maravilhosa, que é um prazer tê-lo conosco.
Doutora Paloma Félix foi uma das médicas que cuidou de você também. Muito obrigado, muito obrigado. E tem alguém aqui pedindo uma música quando o trem chegar na estação. Não, a música chama-se Os Verdes Campos da Minha Terra, que deveria chamar-se Os Verdes Campos de Caratinga. Mas a Aldeon, que nunca me pagou nada, ficou com todos os meus direitos. A Aldeon disse que Os Verdes Campos de Caratinga tornar-se-ia um nome muito regional. Então fizeram Os Verdes Campos da Minha Terra, que é uma música belíssima, talvez uma das mais bonitas do meu repertório. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção para os verdes campos do lugar. É uma música que eu adoro, Os Verdes Campos da Minha Terra. Maravilha, sensacional. Quem está aqui também, viu, Aguinaldo? É a doutora Morita. Doutora Morita, muito boa noite, menina. Ela é a médica pessoal do nosso vice-governador João Leão e a diretora de outro hospital, Minando de Farias, é uma amiga pessoal, uma pessoa maravilhosa, viu? Doutora e ela manda um grande beijo aí. Obrigado. Doutora André, você sabe que eu fiz vários shows naquela cidade que tem próximo do aeroporto do vice-governador? Eu fui contratado várias vezes por vice-governador. Tem uma cidade ali pertinho do aeroporto, que é a terra do nosso vice-governador. Lauro de Freitas? Lauro de Freitas! Lauro de Freitas. Eu sou apaixonado com a Bahia. Eu sempre disse, se eu não morasse no Rio de Janeiro, eu moraria em Salvador. Eu sou mineiro de Caratinga. Mas se eu não morasse no Rio de Janeiro, até porque há uma proximidade muito grande do povo da Bahia com a música romântica, com a música mais moderna, a música mais popular. Há uma identidade, nunca deixaram de nos dar aquele apoio necessário. Maravilha, maravilha. Doutor André, Sim. Irá está falando aqui que é um dos maiores tenores populares do mundo. Obrigado. Maíra Meirelles dizendo que está incrível. Márcia Menezes, show maravilhoso. Manuela, minha mãe está aqui contente com sua vitória. Um abração. Obrigadíssimo. Cadê, Marcelo? Onde é que está o negócio? Que caiu aqui, me dá. Onde é que está o negócio? Marcelo, cadê? Cadê o outro fio que caiu aqui? Cadê? Produção. Produção. Você sabe que eu fui talvez, sem nenhuma modéstia, eu fui o maior torneiro mecânico que eu vi trabalhar na minha vida. Nunca tive um adversário. Fui um monstro sagrado do DNR em Caratinga, do DR em Governador Valadares, da Volpini, da Lambertus, da Indiana, do Amadeu Martínez, lá em Belo Horizonte, da Metalúrgica Triângulo, da Ford em Governador Valadares, do Hélio Perim em Valadares. Eu fui um monstro sagrado. Caratinga, Hélio Perim, então, fui um monstro. Mas foi mesmo. Eu tenho hora que, se eu fosse cantor, como eu fui torneiro mecânico, eu seria o maior do mundo. Mas, na minha concepção, o maior do mundo chamava-se Mário Lanza e, lamentavelmente, morreu no palco. Que monstro de cantor. Maravilha. Igor, se você quiser ir lendo aí, o pessoal tem pedido música aí. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas estão pedindo música, estão me mandando aqui no chat também. Eu vou ter que olhar no chat privativo. Aguinaldo, já tem previsão para shows aí pós-pandemia? Já está pensando em fazer um novo... Primeiro, deixa eu contar. Desde aquela época em que o Hospital Roberto Santos me acolheu e me salvou, eu não trabalho. Quando eu comecei, fiz o programa do Pedro Bial, fiz Ratinho, fiz Sônia Abrão, fiz Luciana e tal. Quando eu imaginei que estaria de volta para fazer shows, que foi em abril, eu fiz o primeiro show e o Ministério Público nos proibiu de nos apresentarmos. E eu não trabalho, então, desde maio do ano passado,
estou esperando que acabe a pandemia, primeiro para ir a Salvador, a levar o meu coração e a minha gratidão por ter tido o privilégio de ser muito bem atendido pelo Roberto Santos. E estou aqui às ordens do senhor governador. E segundo, voltar a trabalhar para cobrir as despesas que chegam todo dia. Doutor André, pegando o gancho, estão perguntando aqui, também inclui o retorno ao trabalho, né? Mas se ele tem na programação dele a intenção de fazer uma live. Eu não posso, que a minha senha ela está em poder de terceiro. E ele tem 3 milhões e metinha, deve ter uns 4 milhões de seguidores, mas eu não posso usar, que eu não sei a minha senha. E quando eu ligo para pedir minha senha, ele me esculhamba, me chama de homossexual, me chama de pedófilo, me chama de tudo, me esculacha. E eu estou esperando que, na presença de algum advogado, eu possa procurar a Polícia Federal de São Paulo para tentar solucionar esse problema, já que o Facebook não admite que Aguinaldo Timóteo de Caratinga, que chama-se Aguinaldo Timóteo Pereira, seja o mesmo Aguinaldo Timóteo, que é cantor há 56 anos, famoso, sem nenhuma modéstia, consagrado há 56 anos, e com 75 discos gravados. Ele não admite que nós sejamos a mesma pessoa. Também não deve admitir que a Belinda Maria da Cunha era Ângela Maria. Fazer o quê? Tem gente aqui dizendo que o primeiro show deveria ser no Hospital Roberto Santos. Com muito prazer. Com muito prazer. Quando vocês queiram, eu pego o Moisés Pedrosa e vamos aí na Bahia cantar com muito carinho, até porque não há dimensão para agradecimento. Ultrapassa todo o limite, porque Aguinaldo Timóteo, que estava morto, está vivo. Muito obrigado. Alguém pediu aqui, Igor, por que não paras relógio? Essa é uma música que Doutora Morita, viu? Eu gravei, inclusive, em espanhol, com Nelson Ned, que não está mais entre nós. Fizemos um CD chamado Nelson Ned e Aguinaldo Timóteo juntos. Eu não me lembro a letra. Não me lembro mais a letra. Eu gravei essa versão, talvez há mais de 50 anos. Não me lembro mais a letra. É bem antiga, eu vi. Peço perdão, peço desculpas. Não, tranquilo. Diga aí. Assim, eu posso estar... não sei se a música é dele. Colocaram, na verdade, como uma homenagem que ele fez a Calbi Peixoto, Bastidores. Não, esse Bastidores é do Chico Buarque de Holanda. Foi talvez um dos grandes sucessos de Calbi Peixoto, que foi o nosso mestre, que era um monstro sagrado, que gravou comigo no estúdio. Depois de 50 anos, ele regravou comigo Conceição, no mesmo tom e o mesmo arranjo, em 1950. Foi uma coisa, é um documento, espero que toda Salvador tenha, toda a Bahia tenha. Essa gravação é do CD chamado A Força da Mulher, que eles possam mostrar para os ouvintes esse documento chamado Conceição, com Aguinaldo Timóteo e com mestres Calbi Peixoto. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Isso foi uma marca na minha vida, uma marca fantástica da minha vida. E os brutos também amam. Foi sua? Roberto Carlos. Você jamais vai entender o amor que eu lhe dei. Talvez estranho para você, mas só eu sei o quanto amei. No mundo livre de onde vim, nada disso tem valor. Neles tudo se embrutece, mas o coração esquece quando tem um grande amor. Roberto Carlos. Maravilha, maravilha. Eu estou meio bravo com o Roberto Carlos, que ele fez 41, uma apresentação na Globo, e todos nós sabemos a força internacional da Globo. Eu fui a 37 países. Onde quer que eu estivesse, ela estava a Rede Globo. E eu fiquei muito triste com o Roberto Carlos, porque ele nunca me deu a honra de me levar a um dos seus shows de fim de ano, como também não levou o Moacir Franco, como também não levou esse monstro sagrado que é Benito de Paula, como também não levou o Aguinaldo Arraiol. Eu, às vezes, fico bravo com o Roberto Carlos. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais identificado com os artistas do seu tempo. Ele não é mais menino. Eu vou fazer 84, mas ele vai fazer 80. É isso aí. 80, moleque! 80, Roberto! Doutor André,
pergunta, mas não é no campo da música, é mais perguntando aqui como foi para ele ter participado do programa de Bial. Para mim foi uma glória. Sabe, há muitos anos que eu tenho muito pouco espaço na Rede Globo. O Faustão me levou 2 vezes. O Faustão tem bastante audácia para fazer isso. Mas o Serginho, sei lá, aquele menino que nunca me levou. A menina que faz Fátima Bernardo também nunca me deu confiança. Mas o Bial falou: Aguinaldo, se você me der a prioridade de ser o primeiro, eu faço com você. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso fazer o Bial para bater papo, contar das coisas. Falar daquele caminhão que me pegou no troncamento da Rio Bahia com Itabacuri. Chovia uma barbaridade, me colocou na cabine, me levou a Itabacuri e à meia-noite eu estava no palco fazendo um show memorável, inesquecível, onde começou tudo, graças a Deus. Maravilha. O pessoal da Sim. e Márcia Menezes está agradecendo como é gratificante ser um profissional de saúde e ser reconhecido, principalmente por um paciente famoso como é na recuperação. Maravilhosos profissionais, senão eu estaria morto, menino. Estão perguntando para que time de futebol Aguinaldo Timóteo torce. Eu morro pelo Botafogo Futebol Regata. Às vezes quase morro de raiva com os erros dos jogadores, com a falta de inteligência dos jogadores. Eu gosto de jogador genial como é o Neymar Júnior, como é o Messi. São jogadores assim. Não é igual o menino lá, o Cristiano Ronaldo, que já fez 500 e poucos gols. O Dario fez 926 e os profissionais da imprensa nem falam nele. Fez 4 na seleção brasileira, que foi campeão do mundo em 70. Eu estava lá na Copa do Mundo. Então, o Dadá, que fez 926, nem falam, só falam no Cristiano Ronaldo, que é goleador. Craque é o Messi. Deixa eu... Eu acho que agora é só uma música para encerrar, né, Igor? Por causa do horário. Pelo horário, fica livre. Teve uma pessoa que pediu aqui, mas assim, não sei se Aguinaldo está preparado, pediu para ele encerrar com o hino da República. Não vou conseguir. Mas tem uma música que marcou e marca a minha vida, que eu espero que todos gostem. Podemos cantá-la? Sim, sim, sim. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver sem ela será o meu fim. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu me despedir do Orlando Dias, que foi embora, baiano, que marcou a minha juventude, que era um monstro de cantor, que eram 50 anos em nossa frente. Só depois que apareceram alguns internacionais imitando. Orlando Dias, você não tem ideia do que você significou nas nossas carreiras. Você, com sua voz deslumbrante, com seus sucessos maravilhosos. Deus que tenha recebido você com o mesmo carinho que nós te dedicamos. Nós só temos a agradecer também, né? Muito. A gente fica muito contente com sua recuperação. Tive essa proximidade e esse prazer de conhecer sua família também, que é maravilhosa. Existem, né? São pessoas extremamente envolvidas contigo, né? No sentido de sentimento, né? No sentido verdadeiro da palavra, no sentido espiritual, tá? Então são pessoas. Eu fiquei meio bravo com eles, doutor. Eles me trataram como se eu fosse uma criança. Mas é uma alegria falar com o doutor André, falar com os nossos maravilhosos participantes. Agradecido a Deus pela alegria de estar nessa live e tomara que a qualquer momento possamos estar juntos para cantarmos juntos. Ok? Maravilha. Fica com Deus, tudo de bom. Muito obrigado. E agora eu passo aí a condução da reunião para
nosso doutor Igor Schonoffen para passar a palavra na sequência para o doutor Joaquim. Muito obrigado, Aguinaldo. Um beijão aí para vocês, para Marcelo. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Mas só falo bem baixinho e não conto para ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Muito obrigado. Maravilha, boa noite. Vamos lá, doutor Igor. Com alegria. Vamos lá, pessoal. Vamos dar seguimento. Só finalizando, Aguinaldo Timóteo, foi um prazer. Muitos parabéns aqui no chat, tá certo? Muita gente comemorando sua recuperação. Muito obrigado. Agradecendo sua presença, tá certo? Muito obrigado. Boa noite. Estou honrado e agradecido. Uma ótima noite para todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Tchau, tchau, meu querido. Tchau. Um abraço. Boa noite. Doutor André Durães, antes de eu iniciar a aula, pontualmente, praticamente 8 horas, por favor, libera o microfone de Joaquim, de doutor Joaquim. Está liberado, não? Não, está bloqueado. Estava liberado. Enquanto eu faço a apresentação dele... Pronto, já está ok. Eu filmei você direto aqui, jogando no Instagram direto, todo mundo comentando, Márcio Gomes entrou. Falando. Ao vivo no Instagram. Pronto. Maravilha. Agora, vamos dar sequência, então, pessoal. São praticamente 8 horas da noite. Vamos para a nossa quarta aula do mini curso de insuficiência cardíaca. Essa noite a gente tem o prazer de receber, vou apresentá-lo de novo, tá certo? Dr. Joaquim Custódio, especialista em endocrinologia. Ele é professor assistente da Universidade Federal da Bahia, vice-presidente da Sociedade de Endocrinologia da Bahia, mestre em ciências. E ele vai hoje nos brindar com a aula sensacional, está muito em voga, diabetes, insuficiência cardíaca, muitas novidades aí do congresso do final de semana, que a gente vai debater no final. E fique à vontade, seja bem-vindo, a palavra é sua, doutor Joaquim. Opa. Boa noite, Igor, boa noite, André. Queria, antes de mais nada, agradecer aí o gentil convite do pessoal do Roberto Santos para a gente poder estar participando desse debate. Agradecer também a Yasmin aí pelo suporte, né, na questão da divulgação do evento. Acho que, assim, eu preparando essa aula, né, eu estava pensando assim, como seria essa aula há 10 anos atrás, né? Seria uma aula talvez até um pouco insossa, um pouco estimulante, mas o fato é que a gente vai apresentar agora, né? Muita coisa mudou nesses últimos anos e, sem dúvida, nós estamos vivendo um momento em que entender diabetes de forma adequada passa por entender insuficiência cardíaca, e entender insuficiência cardíaca também passa por entender as relações dessa patologia com o diabetes, tá? Então, sem dúvida, é uma aula que a gente vai estar trabalhando com temas bastante atuais, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só para confirmar se está tudo ok. Tá conseguindo? Tá ok, Igor? Tudo ok. Tá perfeito. Pronto, maravilha. Então, pessoal, o tema dessa aula é justamente na interface entre diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, e a gente vai revisitar aqui, tá, alguns conceitos relacionados com o diabetes. Como eu faço essa aula muitas vezes para endocrinologistas ou públicos não especialistas em cardiologia, eu gosto de reforçar alguns conceitos logo de início para tornar o entendimento mais didático, tá? Então, o primeiro entendimento é o que é insuficiência cardíaca. Eu imagino que quem já está fazendo o curso aí, já está na quarta aula, já sabe bem a definição, né? Mas o que é que eu quero reforçar nessa definição, que é aqui do Braunwald, né? Que é um dos principais livros-textos da cardiologia. É o entendimento da insuficiência cardíaca enquanto síndrome clínica complexa, né? Então, nós não podemos minimizar a influência de diversos fatores na gênese e também no prognóstico da insuficiência cardíaca. E isso é o que a gente tem aprendido agora nos últimos anos, né? Como diferentes fatores clínicos têm interferência tanto no desenvolvimento da IC como no prognóstico dos pacientes que já têm essa patologia. Então, lembrando rapidamente aqui, né, nós temos aqui o desenho esquemático do coração e nós temos aqui, de uma forma diagramada, o perfil
de duas situações clínicas relacionadas com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca sistólica e insuficiência cardíaca diastólica. Que hoje, na verdade, nós estamos usando outra terminologia. Nós estamos usando insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? Então, justamente por conta desse conceito, né? A fração de ejeção reduzida é aquela em que você consegue ejetar apenas uma parte menor do sangue, né, que entra nas câmaras cardíacas. E na insuficiência diastólica, na verdade, você tem normalmente um problema ali de complacência, uma diminuição do enchimento e, apesar de você ter uma ejeção preservada, o volume que está sendo ejetado, ele é um volume relativamente pequeno para a necessidade do organismo. Quando nós separamos essa subdivisão da insuficiência cardíaca, nós entendemos que existem, né, um contexto relacionado com o relaxamento muscular prejudicado na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, o remodelamento concêntrico, no caso da IC de fração de ejeção reduzida, a contratilidade prejudicada, remodelamento excêntrico. Mas quando nós vamos para as causas, e aí eu gostaria de destacar, né, nós sabemos que existem várias situações que estão ligadas a essas patologias. Então, hipertensão é uma causa, né, bastante prevalente. Doença de Chagas, né, é uma causa que, quando eu era estudante de medicina, era talvez a principal causa de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida no nosso meio, mas hoje esse cenário mudou de forma bastante importante. A IC de fração de ejeção preservada tem uma relação também com a questão da obesidade, mas observe que o diabetes ele está relacionado com ambas as situações, ou seja, esse contexto aqui da cardiomiopatia diabética é algo que, de certa forma, não era tão valorizado, a verdade é essa, até mais recentemente, até uns 10 anos para cá, e hoje nós entendemos que diabetes ele está na gênese da insuficiência cardíaca, né? Do ponto de vista clínico, nem sempre a gente vai conseguir distinguir de forma clara se a insuficiência cardíaca ela é de uma fração de ejeção preservada ou reduzida. Então, os sintomas típicos, né, como dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores podem aparecer em ambos. Normalmente, a gente vai utilizar, né, o exame de imagem, que é o mais comum, né, que está mais acessível na nossa prática clínica, é o ecocardiograma, e a maioria das diretrizes coloca uma fração de ejeção menor do que 40% como cutoff para dividir. Eu sei que existem algumas classificações que colocam também a insuficiência cardíaca mid-range, né? Mas aí a gente pode até depois ampliar um pouco esse debate. E como é que nós manejamos, do ponto de vista clínico, essas duas condições? No caso da insuficiência cardíaca sistólica, né, ou de fração de ejeção reduzida, normalmente existem indicações específicas. Então, modulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, uso de diuréticos, de beta-bloqueadores. Na fração de ejeção preservada, por enquanto, o manejo das comorbidades é a recomendação. Mas, como eu falei, existe claramente uma relação epidemiológica em relação, né, à insuficiência cardíaca e o diabetes, e o professor Milton Packer, que foi inclusive o autor de um estudo recém-publicado que a gente vai comentar mais ao final da aula, ele escreveu esse editorial em 2018, muito interessante. Ele coloca que a insuficiência cardíaca é a mais importante, prevenível e tratável complicação cardiovascular do diabetes tipo 2. E isso talvez até nos pareça um pouco óbvio hoje, mas, sem dúvida alguma, é uma mudança de paradigma, porque nós sempre nos focamos muito na doença aterosclerótica, na doença coronariana, tá? E a insuficiência cardíaca hoje ela vem surgindo, né, como um critério importante para avaliação, inclusive, de prognóstico do paciente com diabetes, e precisa ser analisada de uma forma mais ampla. Então, falar de diabetes é falar de uma das doenças mais comuns no nosso meio, né? Eu brinco dizendo que hoje a gente está falando muito de pandemia, né? Pandemia caiu no vocabulário popular, até em lives, hoje em dia o pessoal, né, comenta, lives musicais, comenta sobre pandemia, mas o diabetes já é uma pandemia declarada, inclusive, pela OMS já há algum tempo, tá? O Brasil hoje é o 5º país com o maior número de pessoas com diabetes no planeta, tá? Era o 4º até recentemente, foi ultrapassado pelo Paquistão, mas carrega a nada honrosa, né, taxa de 17 milhões de pessoas com diabetes no nosso meio, tá? Nós fizemos uma conta rápida, né? 17 milhões de pessoas equivale a mais ou menos 8,5% da nossa população, então é muita gente. E o pior de tudo é o seguinte, 40% dessas pessoas não sabem que tem diabetes, não tem o diagnóstico, né? Então, ainda tem esse problema de que algumas pessoas estão evoluindo aí com problemas relacionados com a hiperglicemia sem tratamento,
E tem um impacto muito grande em relação a custo, né? Essa outra barrinha aqui vermelha é mostrando os custos, né? Então, o Brasil é um dos países que tem maior custo, né? E aí medido em bilhões de dólares, decorrentes direto ou indiretamente do diabetes e de suas complicações. E aqui esse é um outro dado bem interessante, né? Em pacientes com diabetes tipo 2, e aí reforçando o que o Milton Parker falou naquele editorial dele, qual é a primeira manifestação de doença cardiovascular, né? E aí pensando em doença cardiovascular de uma forma mais ampla, incluindo aí a doença aterosclerótica periférica, o AVC. Insuficiência cardíaca, em algumas análises, começa a aparecer de forma muito importante, especialmente depois que se reconheceu essa relação e que o ecocardiograma passou a ser um exame comumente solicitado na avaliação do paciente com diabetes, atrás apenas da doença arterial periférica. Então, observe como é importante isso aqui, né? Isso aqui está à frente, por exemplo, de quadros anginosos, de doença coronariana sem especificação maior. Então, não é algo que tenha pouca importância clínica. Os pacientes com diabetes têm 2 a 5 vezes risco maior de desenvolver insuficiência cardíaca, ou seja, ter diabetes é um fator de risco para desenvolver IC, e diabetes confere um aumento de 60% a 80% na probabilidade de morte cardiovascular e na mortalidade por todas as causas dos pacientes com IC. Então, isso é algo que é muito importante, tá? Assim, até pensando nos estudantes, né? Se nós estamos diante de um paciente num ambulatório, né? Seja um ambulatório especializado, seja até num ambulatório clínico, que esse paciente tem esses 2 diagnósticos, insuficiência cardíaca e diabetes, esse paciente precisa ser olhado com muita atenção, porque o risco dele evoluir com eventos desfavoráveis é muito grande, a gente precisa ser cada vez mais proativo na intervenção desses pacientes. Aqui é uma tabela da Diretriz Brasileira de Diabetes, tá? Da Sociedade Brasileira de Diabetes, então colocando aqui como a insuficiência cardíaca em pacientes internados, tá? Esse dado aqui é relativo a pacientes internados. Se nós temos um paciente com diabetes, né? Já existe um certo risco, né, de mortalidade intra-hospitalar. Se esse paciente ele tiver diabetes e insuficiência cardíaca, esse risco aumenta 3,5 vezes mais. Aumenta talvez até mais do que se ele tiver apenas um evento coronariano, mas sem o prejuízo funcional do músculo cardíaco, tá? Então fica aqui praticamente equivalente a pacientes com doença renal. E por que isso acontece? Os mecanismos são amplos, tá? Mas o fato é o seguinte, o paciente com diabetes, ele tem normalmente, né, diabetes tipo 2, ele tem um padrão fisiopatológico que envolve, além da hiperglicemia, a resistência à insulina e a hiperinsulinemia. Normalmente o diabetes, né, na maioria dos pacientes, ele está associado à hipertensão e eventualmente também à dislipidemia, que levam, né, a cardiopatia hipertensiva, tem também o risco da cardiomiopatia isquêmica, tá? Mas existem distúrbios metabólicos, e aí isso é muito importante de entender, que o diabetes é uma doença que ela tem o aspecto macrovascular e o aspecto microvascular. Essa é uma divisão didática que nós fazemos para a gente poder, digamos, entender melhor o contexto da doença. Mas, na prática, esses distúrbios andam muito juntos. Então, o distúrbio microvascular, ele vai, por exemplo, levar à disfunção celular, que leva, por exemplo, à diminuição da força de contração do miócito, e leva também à fibrose, né? Ativação neurohormonal, alterações autonômicas, alterações estruturais e alterações metabólicas, inclusive, do uso dos substratos energéticos, que levam a essa entidade que nós chamamos hoje de cardiomiopatia diabética, que, por sua vez, associada à hipertensão, associada à isquemia, levam à insuficiência cardíaca. Então, tudo isso anda muito junto, tá? E por isso que o paciente com diabetes precisa ser cuidado de uma forma mais ampla. Isso aí já está bem definido por vários estudos. Não adianta somente tratar a glicemia, a gente tem que tratar também outros fatores de risco. Aqui mostrando de forma mais esquemática, do ponto de vista mais do, digamos, do nível intracelular. Então, existem 2 fenômenos fisiopatológicos que estão diretamente ligados às complicações do paciente com diabetes. Um é a produção dos radicais livres de oxigênio, né, que tem essa sigla aqui, ROS em inglês, que é decorrente diretamente da dificuldade de sinalização intracelular da insulina, causada pela resistência insulínica, que diminui a captação de glicose através desses transportadores, o GLUT4. Então, a glicose fica disponível por mais tempo no plasma e gera a formação desses chamados radicais livres, tá? E também aqui o prejuízo na ação mitocondrial, né, da oxidação mitocondrial da glicose. Então, isso reduz a flexibilidade metabólica, aumenta o estresse oxidativo, e isso está na gênese de várias patologias, seja retinopatia, nefropatia,
neuropatia, vasculopatia diabética, mas também na gênese de disfunções específicas do músculo do miocárdio e levando à cardiomiopatia diabética. Mas como a gente já citou antes, existe o outro lado também. O paciente com insuficiência cardíaca, ele tende a ser um paciente que se exercita menos, né? E tem menor tolerância ao exercício, e hoje nós sabemos, né? Tem vários dados que mostram isso, mas especialmente o estudo DPP, que é o estudo de prevenção do diabetes, que agora recentemente no Congresso Americano de Diabetes nós tivemos a abertura dos dados de 30 anos de seguimento do DPP, e que mostram claramente que a intervenção terapêutica mais importante no paciente com diabetes ou com pré-diabetes é a atividade física rotineira. Tá? Se você consegue manter uma rotina de atividade física dentro daqueles parâmetros, idealmente 150 minutos por dia, intervalados, né, ao longo da semana, pelo menos aí 3 a 5 vezes, você consegue melhorar o aspecto metabólico do organismo. Então, o paciente com IC, ele tem menor disposição para o exercício, isso leva, né, a alterações outras de função cardíaca também, e que acabam levando esse músculo, né, a ter uma dificuldade, né, de ação, e o músculo, digamos, hipotrofiado, né, e aí você, por ter pouco exercício, você também diminui a musculatura estriada, então o músculo ele é um dos principais órgãos que capta a glicose, ajuda a manter a glicemia estável, né, junto com o cérebro, também o tecido nervoso, mas o músculo tem esse papel. Você tendo menos exercício, você capta menos glicose e acaba favorecendo processos relacionados com hiperglicemia. Além da questão da obesidade, que está também diretamente relacionada. Então, esses fatores, né, acabam também fazendo com que os pacientes com IC tenham um maior risco de desenvolver alterações da glicemia. Mas tudo isso, digamos, toda essa fisiopatologia que nós comentamos, ela provavelmente não chegaria ao estágio que nós chegamos atualmente, no sentido do entendimento prático de como tratar melhor essa situação, né, essa combinação, se não fosse esse documento aqui, né, que foi publicado em 2008, que foi uma diretriz do FDA, né, que é o órgão regulador das medicações nos Estados Unidos, seria o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, que estabeleceu para a indústria farmacêutica a obrigatoriedade, tá, de realizar estudos de avaliação cardiovascular para novas terapias para o tratamento do diabetes tipo 2. Tá? Então, 2008 foi um ano muito marcante nesse sentido. Aqui não vou entrar no detalhe estatístico, mas esses estudos exigiam uma avaliação de segurança mais rígida para a indústria farmacêutica lançar novas medicações no mercado, de forma a garantir segurança. Por que isso aconteceu? Tá? Isso aconteceu principalmente porque nos primeiros anos dos anos 2000, foram apresentados alguns dados sobre algumas medicações que já estavam no mercado naquela época, que levantaram a suspeita de problemas clínicos relacionados com essas terapias. Principalmente 2 estudos. Tá? Esse primeiro estudo aqui foi um estudo chamado ACCORD, foi um estudo desenhado pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos, em que eles tentaram avaliar o seguinte: se eu pegar um paciente que já tem 10, 12 anos de diabetes e que já tem, na sua maior parte, algum tipo de doença cardiovascular estabelecida. Se eu pego esses pacientes e eu estratifico para um tratamento mais intensivo com glicemia, né, buscando uma hemoglobina glicada um pouco mais controlada, de 6,5, 7, em relação a um paciente standard que eu manteria uma terapia um pouco mais alta ali, em 7,5 aproximadamente. Isso faria a diferença? Se eu tratar mais intensivo, eu reduzo morte nesse paciente? Ou isso não faz diferença? O que é que acontece? E aí, quando foram avaliar os dados desse estudo, o que infelizmente apareceu foi que o tratamento intensivo aumentou a mortalidade, aumentou em 22% a mortalidade em comparação com a terapia padrão. E isso na época foi um choque, né? Nessa época eu era residente de endocrinologia, inclusive, isso foi um choque para a gente, né? A gente falou, poxa, mas a gente sempre entendeu que tratar glicemia era bom, era importante, né? Chegava ali para o paciente e falava, não, tem que tratar melhor, usar direitinho o remédio, vai ter hipoglicemia de vez em quando, mas isso aí é um mal necessário e tudo mais tal. E aí chega um estudo como esse e mostra que houve aumento de mortalidade. Então isso já gerou um baque na época sobre a questão de como tratar melhor o paciente com diabetes. Será que a gente tem que ser menos agressivo para um paciente que já tem mais tempo de doença? Não dá para a gente ser tão exigente? Essa foi uma dúvida que pairou na nossa cabeça durante algum tempo. E o outro estudo foi esse aqui, que na verdade foi uma meta-análise, tá? Publicada por um cardiologista bastante
importante até hoje no meio médico dos Estados Unidos, que é o Steven Nissen, em que ele fez uma análise, tá, de uma droga chamada rosiglitazona, que por conta desse estudo e também por alguns outros foi retirada do mercado em praticamente todo o mundo, em que ele mostrou, né, através dessa análise combinada, que essa droga, que era uma droga para tratar diabetes, inclusive uma droga bastante potente até para tratar diabetes, ela estaria aumentando, tá, o risco de complicações cardiovasculares, especialmente infarto agudo do miocárdio. E, naturalmente, isso é um contrassenso, né? Se nós acabamos de falar aqui, né, que diabetes está diretamente ligada a aumento de risco cardiovascular, como é que eu vou dar para o meu paciente uma droga que aumenta risco cardiovascular? Então, isso naturalmente não faz sentido, né? Então, essa situação, né, fez com que os órgãos regulatórios passassem a entender o seguinte: para eu colocar uma medicação no mercado para tratar diabetes, não basta ela mostrar que ela reduz glicemia, não basta ela apenas reduzir glicemia. Ela tem que mostrar pelo menos que ela é segura do ponto de vista da principal causa de morte do paciente com diabetes, que é a doença cardiovascular. E por isso que foram desenhados estudos. Esses estudos vieram no bojo do surgimento de 3 classes principais de drogas para o tratamento do diabetes, tá? A gente vai comentar rapidamente sobre essas medicações, mas essas 3 classes aqui, os inibidores da DPP-4, os inibidores da SGLT2 e os análogos ao GLP-1, vieram mais ou menos nessa época, tá? Então, a partir de 2004, 2000, aqui no Brasil chegou de mais ou menos 2005, 2006 a sitagliptina e a vildagliptina. Mais para frente chegou a exenatida, tá? Que foi o primeiro análogo agonista GLP-1 que ia chegar aqui no Brasil. E mais à frente chegaram os inibidores da SGLT2. Então, foram drogas, né, que surgiram no mercado, cada uma com um determinado mecanismo de ação, e que passaram a ser, por esse escrutínio aqui, dos chamados CVOTs, né, que é uma sigla em inglês para Estudos de Segurança de Desfecho Cardiovascular. Em relação aos inibidores da DPP-4, a gente vai falar um pouco mais rapidamente deles aqui e focar mais nos análogos GLP-1 e nos inibidores da SGLT2. Os inibidores da DPP-4 são medicações que são consideradas hoje bastante seguras para uso cotidiano, tá? Por quê? Porque são medicações que têm baixo índice de efeitos colaterais, né? A gente já tem algumas medicações dessa classe aqui há mais ou menos 15 anos no mercado brasileiro e sem maior evidência de problemas de saúde relevantes. Existem alguns efeitos colaterais muito raros que às vezes são descritos, mas no geral são drogas bastante seguras para uso e são seguras também porque não levam nem a ganho de peso e nem a hipoglicemia, tá? Do ponto de vista de potência glicêmica, são drogas não tão potentes, né? Tem uma potência, digamos, mediana, mas nos estudos elas se mostraram relativamente seguras, tá? Então todos os estudos com inibidores da DPP-4 se mostraram neutros do ponto de vista cardiovascular. Nem aumentou o risco, nem diminuiu o risco, tá? Aqui é o estudo TICUS, né? O TECUS, que é a sitagliptina, que não mostrou nenhuma alteração. Aqui no estudo aqui tem a comparação, né, do caso dos estudos da sitagliptina, da alogliptina e da saxagliptina. No estudo da saxagliptina e da alogliptina, houve um aumento de hospitalização por insuficiência cardíaca, tá? No caso da saxagliptina, 27%, no caso da alogliptina, 19%, aqui não foi significativo o P, aqui foi significativo. Tem uma discussão até sobre qual seria a causa desse efeito, já que, por exemplo, aqui no Sabor-Team não houve aumento de mortalidade, apenas o aumento de hospitalização. Mas o fato é que gerou uma certa interrogação em relação à segurança dessa classe para pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Tanto é que no caso aqui da saxagliptina e da alogliptina, pelo menos nos Estados Unidos, hoje tem até um alerta de bula para não usar nos pacientes que já têm o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Quando começaram a surgir outros estudos, né, houve, digamos, uma mudança desse paradigma. Por quê? Porque começaram a surgir estudos que mostraram um impacto de redução de eventos. E aí é importante entender o seguinte: o que é que a gente está falando em reduzir eventos? A gente está falando o seguinte, que eu vou usar uma medicação para tratar o diabetes, tá? Mas essa medicação, ela consegue, além de reduzir a glicemia, de trazer digamos, o seu efeito esperado, que é reduzir a glicemia, ela consegue adicionalmente reduzir eventos cardiovasculares. Em todos esses estudos, digamos, o desfecho, né, o endpoint, utilizado foi o chamado 3-point MACE, né? MACE de 3 pontos, em que você usa morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal. E aí nós tivemos estudos como o EMPA-REG Outcome e o LEADER, né, com a liraglutida,
que mostraram, tá, a redução de eventos cardiovasculares, né? No caso aqui do Emparreg, 14% no desfecho primário, no líder 13%. Os análogos de GLP-1 são drogas muito interessantes, tá? Que hoje a gente tem usado cada vez mais na prática clínica, porque são drogas que, além de ter uma potência de efeito glicêmico muito interessante, reduzem bastante a glicemia, elas também conseguem ter um efeito positivo sobre o peso. Tanto é que, pelo menos uma droga dessa classe, que é a liraglutida, é aprovada aqui no Brasil para tratamento de obesidade também, além da questão do diabetes. Ou seja, mesmo no paciente com glicemia normal, você pode usar a medicação com o intuito de perder peso, tá? Essas medicações, elas têm um efeito de retardar o esvaziamento gástrico, e por conta disso, elas acabam facilitando, né, essa questão da saciedade, e também tem um efeito central, tá? Um efeito hipotalâmico em controlar a ingesta de alimentos. Existem também alguns efeitos interessantes em nível de fígado, na redução da esteatose hepática. E do ponto de vista cardiovascular, como eu falei, algumas drogas da classe, como no caso a liraglutida, a semaglutida e a dulaglutida, conseguiram demonstrar a redução de desfechos, tá? A redução de desfechos dessas drogas foi mais por efeitos ateroscleróticos, tá? Então, elas reduziram o 3-point MACE, né? E com foco em eventos ateroscleróticos. Quando nós analisamos os desfechos específicos em insuficiência cardíaca, que é o foco da nossa aula hoje, essas drogas acabaram sendo neutras, tá? Então, aqui, mostrando, né, que foi neutra, ou seja, nem aumentou, nem reduziu eventos relacionados com insuficiência cardíaca, tá? Então, esses aqui são os dados do Elixa, da lixadenatida, do LIDER, da liraglutida, do SUSTAIN-6, da semaglutida, e com os outros estudos mais recentes, como o REWIND com a dulaglutida, também o aspecto foi semelhante, não houve nem aumento nem redução de desfechos em insuficiência cardíaca. Mas, sem dúvida alguma, tá? Todo esse panorama relacionado com insuficiência cardíaca e diabetes, ele mudou com a publicação desse estudo aqui, tá? Esse estudo aqui chama-se Emparreg Outcome, né? Então, foi um estudo que eu até coloquei a data, né? 17 de setembro de 2015, ou seja, daqui a exatamente 2 semanas vai fazer 5 anos que foi publicado o Emparreg. Eu não sei se André Durães vai lembrar disso aí, mas esse dia aqui, viu, André, foi o dia que a gente estava fazendo a prova do concurso da UFBA, né? A prova escrita do concurso. E eu lembro que eu saí do concurso correndo para poder baixar o estudo, porque eu sabia que estava tendo a apresentação do Congresso lá Europeu de Diabetes, e então eu não assisti ao vivo a apresentação nem de lá e mesmo online, né? Mas eu corri para poder baixar o estudo, né? E poder dar uma lida, tá? E por que esse estudo foi tão importante, né? Porque esse foi o primeiro estudo que demonstrou, dentro dos parâmetros que nós hoje consideramos importantes da medicina baseada em evidências, que uma medicação para diabetes ela conseguiu reduzir desfechos duros, como a gente fala, né? Ou seja, desfechos considerados relevantes nos pacientes com diabetes, né? Então, houve uma redução de 14% do 3-point MACE, mas talvez os dados mais importantes sejam isso aqui, ó, redução de 38% de morte cardiovascular, 32% de morte por todas as causas, 35% de hospitalização por insuficiência cardíaca. E isso aqui chamou muito a atenção, né? Porque, como não existia nada parecido, os estudos de DPP-4 tinham sido todos neutros, a gente perguntou, poxa, mas o que é que levou essas medicações a terem um impacto tão positivo, né? No caso aqui da empaglifosina e posteriormente com outras drogas da classe. Aqui mostrando, né, a curva, né, relacionada com a hospitalização por insuficiência cardíaca. E isso é bom de observar, né? Porque, observem, é muito precoce, pessoal. Deixa eu voltar aqui rapidinho. É muito precoce a abertura da curva de eventos, né? Ou seja, o paciente começa a usar a medicação, ele rapidamente já está se beneficiando, né? O estudo ele durou um certo tempo, né? Tinha aproximadamente 3 a 4 anos de seguimento, mas com 6 meses já era perceptível a diferença no desfecho de insuficiência cardíaca do paciente que estava usando a medicação para o paciente que não estava usando a medicação. Então, isso, sem dúvida, foi algo bastante, eu diria assim, bastante impactante, né? E que nos levou, né, a tentar discutir cada vez mais o porquê desses achados. Esse é um outro dado que é interessante, que também é derivado do Emparreg, que é um dado que é o seguinte: o Emparreg, a empaglifosina, né, no estudo Emparreg, ela não preveniu somente insuficiência cardíaca em quem eventos relacionados com IC, em quem já tinha IC. Ela também preveniu nos pacientes que não tinham insuficiência cardíaca com base em um score de risco de insuficiência cardíaca, ou seja,
Você calculava o risco. Qual o risco desse paciente ter insuficiência cardíaca nos próximos 5 anos? O risco menor que 10%, o risco de 10% a 20%, o risco maior que 20%. Ou seja, ele não tinha o diagnóstico de IC. E você conseguiu reduzir, como é que se diz? Desfechos relacionados com morte em subgrupos de pacientes com IC. Então, mostrando que realmente essa droga ela tem um papel, inclusive, preventivo em relação à insuficiência cardíaca. Aqui são os dados, né, mostrando a classe, né, dos inibidores da SGLT2. Então, aqui é uma soma, é uma meta-análise, né, englobando os 3 principais estudos com as drogas, tá? Que foram o EMPA-REG com a empaglifosina, o programa Canvas com a canaglifosina de Eclertina e com a dapaglifosina. E aqui a meta-análise, né, aqui o diamante da meta-análise, mostrando uma redução de 29% nos pacientes com história de insuficiência cardíaca, né, uma redução de 29% na hospitalização por IC e morte cardiovascular. Dos pacientes sem história de insuficiência cardíaca, também houve uma evidência de benefício considerando esse desfecho combinado, na hospitalização por IC e morte cardiovascular, mas sem dúvida em maior grau dos pacientes que já tinham insuficiência cardíaca. Esse foi alvo de uma publicação nossa, né? Eu, o André Durães e um colega lá dos Estados Unidos, o Marconi Abreu, em que nós, né, revisamos um pouco, né, quais os mecanismos que estariam envolvidos nesse efeito das medicações. Tem várias teorias, tá? A gente não tem ainda nenhuma confirmação, mas uma das mais interessantes sugere um efeito dessas medicações em um transportador de sódio e hidrogênio no músculo cardíaco, que reduziria o estresse de parede, tá? Além da questão do efeito diurético, aumentando a excreção urinária de sódio. Tem também a questão da hemoconcentração, já tem dados mostrando que existe um aumento da produção de eritropoetina nos pacientes que usam o inibidor de SGLT2. Então, existem uma série de mecanismos. Esse outro mecanismo aqui está relacionado com o aumento da disponibilidade de um corpo cetônico, né, que é o beta-hidroxibutirato, que facilitaria o músculo cardíaco no paciente com diabetes. Ele tem uma fonte alternativa de energia, já que com a resistência insulínica, a captação de glicose pelo músculo cardíaco fica um pouco prejudicada, né? Então, lembrando que a insulina é necessária pela captação de glicose no músculo. Então, esse efeito também teria um efeito na questão da melhora da contratilidade miocárdica. Falar um pouquinho de metformina, porque a droga que, sem dúvida alguma, é uma droga que nós continuamos a usar, né? Uma droga bastante disponível no nosso meio, né? Barata. Metformina, só para lembrar, já tem 62 anos de patente. E é uma droga que até algum tempo atrás existia até uma contraindicação em bula para o uso no paciente com insuficiência cardíaca. Hoje nós já sabemos que metformina não é cardiotóxica, tá? Então não há problema em usar metformina, tá? Então não existem dados que sugiram aumento de mortalidade, pelo contrário, indicam até algum grau de proteção, mas isso é difícil de testar, porque a metformina hoje é usada de forma muito larga, e fazer um estudo para avaliação de segurança cardiovascular específico com a metformina seria até complicado de fazer hoje em dia. A gente tem um dado que é do estudo KPDS, que é um estudo da década de 90, né, em que a metformina foi utilizada em pacientes recém-diagnosticados com diabetes e conseguiu demonstrar a redução de eventos cardiovasculares após 10 anos de uso, né? Então, eu diria que a metformina é uma droga segura. Então, hoje, por exemplo, as principais, né, recomendações colocam que você pode usar a metformina no paciente com insuficiência cardíaca, a não ser naquele paciente que está descompensado, né, que está, por exemplo, com a classe funcional 4, que normalmente está internado, mas essa contraindicação do uso na IC, ela não existe mais, tá? Então, aqui eu trouxe só uma tabelinha que é derivada de uma diretriz, que é da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, falando sobre o efeito, né, das medicações para diabetes de uma forma geral, em relação à insuficiência cardíaca, que está aqui destacado. Então, qual é a droga que a gente não pode usar no paciente com insuficiência cardíaca, né? A droga para diabetes. São as chamadas tiazolidinedionas ou glitazonas, né? Eu falei da rosiglitazona lá atrás, ela está fora do mercado, existe uma outra droga no mercado chamada pioglitazona. Pioglitazona é uma droga que pode ser usada em algumas situações clínicas, mas em insuficiência cardíaca não usar, tá? Não usar porque realmente piora até clinicamente o paciente, então não vale a pena usar. O DPP-4, tomar cuidado com as contraindicações eventuais que tem por conta de alguns problemas com algumas drogas da classe nesse contexto. A insulina, né, que a gente usa muito porque está
disponível no meio e como o nosso arsenal, por exemplo, no SUS ainda é um pouco restrito, a gente acaba tendo que insulinizar o paciente para não deixar descompensado. Mas tem que tomar cuidado porque a insulina ela tem a questão do ganho de peso. Então, o ganho de peso ele pode ser muito acentuado por conta da insulina e isso dificultar o manejo do paciente com insuficiência cardíaca. O GLP-1 é neutro, mas no SUS, por exemplo, é mais difícil de usar porque tem um certo custo. A metformina neutra pode ser usada. E o SGLT2, sem dúvida, vem surgindo, como a gente vai mostrar agora nos próximos slides, como uma droga de escolha para o paciente com diabetes e insuficiência cardíaca. Então, como é que as diretrizes se posicionaram após esses novos estudos? Tá? Então, trazer aqui a diretriz americana e europeia. Né? Às vezes perguntam, mas por que vocês estão mostrando diretriz americana e europeia? Né? Está no Brasil, é um contexto diferente. Mas é importante ver como as evidências estão sendo incorporadas, porque até antes desses estudos, a gente dizia que não tinha muito critério para você definir a droga, era mais na relação da potência glicêmica, não se acreditava que você teria medicações para diabetes que teriam um impacto tão grande em desfechos, como a gente sabe, por exemplo, que a estatina tem, que o Indodaeca ou o BRA tem, né? Seja no paciente com diabetes ou se paciente diabetes com doença renal ou com doença cardíaca. E hoje não, hoje a coisa mudou. Então, essa questão do paciente ter a doença cardiovascular aterosclerótica ou a doença renal acaba sendo relevante para nós definirmos a terapia. Então, qual é a recomendação hoje em dia? Se tiver uma doença aterosclerótica, a gente vai poder utilizar o análogo agonista do GLP-1 ou do SGLT2. Se for insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, a prioridade é o inibidor do SGLT2. Né? Isso aqui foi até adaptado recentemente, eu acabei não colocando aqui, utilizando a fração de ejeção. Tá? Utilizando a fração de ejeção, eles colocaram 45%. E aí, assim, a partir do momento que eles colocam fração de ejeção como critério para a gente poder definir a conduta, o ecocardiograma passa a se tornar praticamente um exame obrigatório na prática clínica. Então, isso é até uma coisa interessante a gente conversar depois, discutir, essa questão do ecocardiograma como exame de rotina para o paciente com diabetes. Né? Eu, particularmente, acho que a tendência é essa sim. Né? A gente vai precisar ter uma avaliação funcional desse paciente, né? Uma avaliação estrutural cardíaca, para poder, porque isso muda a conduta e muda o desfecho. Né? Então, é importante a gente fazer essa avaliação. A diretriz da Associação Americana, do Colégio Americano de Cardiologia, ela já trouxe, né, como é que se diz? Uma conduta talvez até um pouco mais direcionada. Né? O paciente que está com glicada acima de 7 usando metformina, fazer a avaliação dos fatores de risco e considerar o uso do inibidor do SGLT2 ou análogo GLP-1. Né? E aí, hoje em dia, já tem até a discussão, porque, por exemplo, a diretriz, aqui, né, só reforçando o que eu acabei de falar, a diretriz do ESC, né, da Associação Europeia, em 2019, ela foi a primeira diretriz a colocar, de uma forma talvez até mais corajosa, que para o paciente com doença cardiovascular, né, seja insuficiência cardíaca, seja outros tipos de doença cardiovascular, mesmo que ele não tenha iniciado ainda o tratamento do diabetes, ele já deveria partir para uma medicação dessas duas classes que tem efeito cardiovascular. E se for insuficiência cardíaca, a prioridade seria o inibidor do SGLT2. A metformina ficaria em segundo plano. Isso aqui é discutível, tá? Eu diria que talvez na prática clínica, né, no nosso dia a dia, a tendência é a gente usar as drogas em combinação, né? Então, a gente vai usar o SGLT2 com a metformina ou o GLP-1 com a metformina. Usar o SGLT2 com o GLP-1 seria o melhor dos mundos, mas normalmente é muito difícil de manter, mesmo na prática privada, acaba tendo um certo custo. Isso não é tão simples de a gente conseguir fazer no dia a dia. Mas o importante talvez seja dizer que aqui no Brasil, tá, nós já estamos vendo alguns avanços nesse sentido. E o que é isso aqui? Né? Isso aqui foi um PCDT, né, um protocolo para incorporação de tecnologias do nosso Ministério da Saúde, né? Esse órgão aqui chamado CONITEC é quem regula essa incorporação. Aliás, quem quiser entender como funciona a incorporação de tecnologia, inovação e insumos em saúde no Brasil, visita esse site aqui, tá? conitec.gov.br e procura aqui por consultas públicas. É muito importante que todas as pessoas, todos os profissionais de saúde entendam como isso é avaliado, tá? Que critérios o Ministério usa, que às vezes a gente não concorda até, mas é importante entender como isso funciona, né? A questão de avaliação de tecnologias em saúde é algo que é um conceito bastante, talvez até um pouco recente, mas é muito importante que o profissional de saúde entenda do porquê que
Por que aquele remédio está no SUS? Por que aquele remédio não está? Né? E se nós discordamos, quais são as evidências que nós temos para discordar e propor algo diferente? Né? Então, qual é a novidade? A novidade é que esse protocolo, que acabou de sair da consulta, tem mais ou menos uns 10 dias, né, aproximadamente, ele previu, tá, uma mudança no fluxograma de tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2. Tá? Essa figura aqui não ficou bacana, mas eu coloquei aqui uma que está mais próxima, em que ele já propõe o uso do SGLT2 e a proposta desse PCDT é da incorporação da dapaglifosina, que é uma das drogas da classe, como opção terapêutica no SUS para pacientes com doença cardiovascular e maior que 65 anos. Eu teria duas críticas aqui a essa incorporação. Tá? Primeiro, eles estão propondo o SGLT2 aqui como add-on, né? Ou seja, como uma terapia subsequente. Então, eles estão propondo metformina, depois sulfonilureia e só a seguir SGLT2. Eu acho que esse não seria o melhor contexto. Se ele tem doença cardiovascular, especialmente ciência cardíaca, ele deveria entrar com SGLT2 já aqui, logo no início. Mas, considerando a realidade do sistema de saúde brasileiro, eu já considero um avanço a gente poder ter o SGLT2 na rede SUS. Tá? Isso já é um avanço. Não vai ser incorporação, talvez, mas talvez até isso aqui já seja revisto com a chegada de novas evidências para essa incorporação ser mais rápida. Tá? Mas não deixa de ser uma notícia positiva ver que já existe essa indicação de incorporação. Isso, infelizmente, às vezes demora um certo tempo para poder chegar na prática do dia a dia, né? Ou seja, ter disponível para o paciente usar, mas já foi submetida essa consulta, a consulta já foi encerrada, agora a gente tem que aguardar o parecer final da Conitec para poder verificar a incorporação do SGLT2 na rede pública de saúde e como isso vai ser feito do ponto de vista prático de acesso. Eu vou falar aqui rapidamente, eu coloquei aqui 3 slides para a gente falar de doença renal, porque doença renal tem muito que ver com doença cardiovascular e ambos têm muito que ver com diabetes. Então, só para a gente poder pontuar aqui alguns conceitos. Tá? Primeiro, essa tabelinha aqui, todo mundo precisa lembrar. Tá? Que tabelinha é essa? Essa tabelinha que classifica o paciente como um portador ou não de doença renal crônica. Essa é uma diretriz chamada CADIGO, que é uma diretriz internacional, que já usa essa classificação já há algum tempo. Basicamente, a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa calcular a taxa de filtração glomerular, tá? Então, a gente vai utilizar normalmente um score. Hoje em dia, a gente tem usado cada vez menos aquela medida da urina de 24 horas para fazer esse cálculo. Então, normalmente, a gente vai utilizar alguns dados do paciente, como idade, sexo, raça, o valor da creatinina, e normalmente a gente usa uma calculadora que hoje em dia qualquer smartphone pode ter, e nós calculamos a taxa de filtração glomerular e nós estimamos essa filtração. Se essa filtração ela estiver abaixo de 60, tá? Que seria o limiar entre essas duas faixas aqui, esse paciente já entra nessa faixa aqui, pelo menos amarelinha, ou seja, esse paciente ele já é classificado como portador de doença renal crônica. E a outra forma é fazer a avaliação da perda urinária de albumina, tá? Então, a membrana glomerular ela é íntegra normalmente, então a excreção urinária de proteína ela é 0, né? A gente não deve excretar proteína pela urina. Quando nós temos uma leve alteração, nós podemos tolerar uma excreção de até 30 miligramas de albumina por grama de creatinina, como normal, tá? Levemente aumentada. A partir de 30, nós chamamos de microalbuminúria, e a partir de 300 de macroalbuminúria. Então, se nós temos uma excreção urinária de albumina maior do que 30, isso já classifica esse paciente também com doença renal crônica. Então, todos os pacientes que estão nessa faixa aqui, eles são classificados com doença renal crônica, né? DRC na sigla em inglês, CKD na sigla DRC na sigla em português, CKD na sigla em inglês, tá? E por que isso é muito importante da gente entender, tá? Porque no diabetes existe uma ação direta, tá? Por conta de uma série de mecanismos fisiopatológicos que levam à chamada hiperfiltração glomerular, que por sua vez gera o dano glomerular, e isso vai levando pouco a pouco à perda da unidade funcional do rim, que é o néfron, né? Então, o néfron ele vai progressivamente sendo agredido e vai perdendo. E a gente sabe que o néfron, a perda do néfron é irreversível. A partir do momento que você perdeu o néfron, ele não tem mais como recuperar. Então, existe um defeito fisiopatológico no diabetes em que o paciente ele tem uma constricção da arteríola eferente, tá? E uma dilatação da arteríola aferente. E por que isso é importante? Isso tem a ver com o SGLT2. Porque como o paciente ele é hiperglicêmico, né?
e ele está ali tentando reabsorver glicose pela urina, né? O túbulo renal está tentando reabsorver glicose, ele reabsorve junto sódio. Isso diminui o conteúdo de sódio na urina e isso tem um efeito negativo sobre a mácula densa, levando a essa dilatação da arteríola aferente, tá? Então isso acaba sendo prejudicial porque você aumenta aqui a pressão de entrada, diminui a pressão de saída e isso acaba aumentando a pressão intraglomerular, tá? Então, vasodilatação da aferente e vasoconstricção da eferente. O que acontece quando a gente usa o SGLT2? O SGLT2 ele vai bloquear esse transportador e vai fazer com que mais glicose saia pela urina e, consequentemente, mais sódio também, né? Porque é um cotransportador de sódio e glicose. Você mantém mais sódio na urina e, quando você mantém mais sódio, o estímulo que existia na mácula densa para poder fazer a vasodilatação da aferente é revertido, tá? E se nós utilizamos uma medicação que age na arteríola eferente, que no caso seria o inibidor da ECA ou o bloqueador de renina-angiotensina, você diminui, né, esse aspecto da constricção, então você vasodilata e você restaura a pressão de filtração glomerular. Então esse é o mecanismo básico pelo qual essas medicações elas também têm um potencial muito interessante de prevenção de doença renal. E a própria diretriz do CADIGO, tá? Essa aqui é a diretriz mais recente, eles vão publicar a versão final agora em setembro, mas esse já é o draft, né? O rascunho da diretriz 2020, já coloca que a terapia de escolha para o paciente com doença renal crônica, né? CKD é a sigla, metformina com diabetes e doença renal crônica, metformina com inibidor do SGLT2, tá? Essa é a terapia de escolha. Né, só respeitando basicamente a filtração glomerular, porque abaixo de 30 a gente não pode, no momento, utilizar nenhuma dessas duas medicações. Todas as outras terapias, elas ficam em segundo plano nesse contexto. E o inibidor da SGLT2 no paciente com insuficiência cardíaca sem diabetes, será que seria razoável? Mostramos ali nos slides anteriores que essas drogas são muito eficazes na redução de eventos relacionados com insuficiência cardíaca e muito precocemente. Será que elas funcionariam também no paciente que não tem diabetes? Então, foi pensado, né, nesse racional, né, da questão dos efeitos patofisiológicos semelhantes, dos efeitos mecanísticos, né, tanto os efeitos metabólicos, como também os efeitos diuréticos de glicosura e natriurese. E um dado interessante, que é importante ressaltar, os benefícios cardiovasculares dos SGLT2 são independentes dos níveis de glicose. Ou seja, mesmo o paciente que às vezes não reduz muita glicose, ainda assim a medicação ela é eficiente em reduzir desfechos cardiovasculares. E aí, por conta disso, foram pensados em diversos estudos em pacientes com insuficiência cardíaca com e sem diabetes, tá? Então, o primeiro a ser publicado, né, o primeiro grande estudo a ser publicado foi esse estudo aqui, chamado DAPA-HF, né, que foi o estudo da dapaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Foi publicado no ano passado, tem mais ou menos um ano. E o que é que esse estudo mostrou? Mostrou um impacto muito importante em desfechos, tá? Redução de hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, na ordem de 26%. Redução de morte por causas cardiovasculares, da ordem de 18%. E de morte por todas as causas, da ordem de 17%. E redução de hospitalização por IC, da ordem de 30%. Tudo isso aqui com significância estatística, tá? Na verdade, esse estudo aqui ele foi tão positivo, né? Se a gente analisar todos esses dados, e só 30% desses pacientes tinham diabetes, que ele mereceu, né, um editorial, inclusive bastante entusiasmado, do próprio Eugênio Braunwald, né? Lembram lá no primeiro slide que eu mostrei, das definições de insuficiência cardíaca? É o próprio autor do livro, né, que está aqui escrevendo esse editorial, né, colocando aqui, né, como uma vitória na guerra contra a insuficiência cardíaca. Né? E não é para menos, né, porque realmente trazer um dado tão relevante como esse, que tem um impacto tão significativo na prática clínica, não é pouca coisa, né? Então, sem dúvida, foi um estudo que trouxe um grande entusiasmo para a cardiologia, porque passou-se a ver essa perspectiva real do uso desse perfil de medicação na prática clínica também para o paciente com insuficiência cardíaca sem diabetes. E, para completar, digamos, o bojo desses estudos, na verdade tem outros aí em andamento, que temos o chamado Emperor Reduced, tá? E aqui, olhem aqui a data, 29 de agosto de 2020, ou seja, foi publicado há 5 dias atrás, né? Então, a gente está falando aqui de evidência fresquinha, recém-publicada. Esse estudo ele foi apresentado pelo Dr. Milton Parker no
Congresso Europeu de Cardiologia, que terminou há 2 dias atrás, tá? Então, é uma evidência bastante recente. Provavelmente eu sou a primeira pessoa que está falando aqui em Salvador sobre esse estudo, né, em algum evento. Então, esse também foi um estudo que conseguiu se demonstrar, tá, uma redução importante de eventos, tá, tanto no desfecho primário, na redução de hospitalização por IC e morte cardiovascular, e nas hospitalizações recorrentes por IC da ordem de 30%. Então, mostrando que realmente essa classe ela tem um impacto muito positivo na insuficiência cardíaca em pacientes sem diabetes, tá? Então, ela tem impacto já positivo comprovado nos pacientes com diabetes, que a gente já comentou, e agora também nos pacientes sem diabetes, né? Então, aqui mostrando, né, isso aqui foi uma foto da apresentação do Milton Packer durante o congresso agora nos últimos... Essa apresentação foi no sábado. Então, mostrando aqui, a redução do primeiro endpoint primário, redução do primeiro endpoint secundário e também a questão da proteção renal. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Redução do declínio da função filtração glomerular. Isso anda muito junto no SGLT2, né? Ou seja, a proteção renal com a proteção cardiovascular. Mostrando que, na verdade, é assim, pessoal. O organismo é um só, né? A nossa fisiologia ela é muito intrincada. A gente separa por questões até de datismo e tudo mais tal, mas quando a gente protege rim, a gente está protegendo o coração. Quando a gente protege o coração, a gente está protegendo indiretamente rim também. Então, tudo isso anda junto, tá? E se a gente consegue fazer isso simultaneamente com a medicação, melhor ainda. E esse é o caso do inibidor de SGLT2. Aqui eu coloquei somente o dado de uma meta-análise, foi publicada há 4 dias atrás, né? Então, a gente está falando aqui de estudos recém-publicados, mostrando, né, como, juntando aqui os dados desses 2 estudos, do EMPERO e do DAPA-HF, a gente consegue reduzir mortalidade por todas as causas, 13%, reduzir morte cardiovascular e reduzir primeiro hospitalização por IC ou morte cardiovascular aqui em 26%. E talvez um dado bem interessante que foi logo na sequência, né, num comentário sobre essa apresentação, foi se nós combinarmos os tratamentos habituais, né, que seriam Indodeca e beta-bloqueador, há um tratamento adicional em que nós incluímos o antagonista da aldosterona, né, que seria a espironolactona no nosso meio aqui, o inibidor de neprilisina, né, que seria o sacubitril valsartana, né, e mais o SGLT2. Nós conseguiríamos reduzir pela metade, pessoal, a morte em pacientes com insuficiência cardíaca, reduzir em 68%, morte cardiovascular 50%, morte por todas as causas 47%, redução de 68% de hospitalização por insuficiência cardíaca. Ou seja, nós estamos falando de um impacto muito grande. Pensem em... Eu gosto sempre de quando eu estou falando sobre essas medicações, que às vezes as pessoas falam, porque o custo é esse, aquele. Pense do impacto disso aqui nos custos relacionados com o sistema de saúde, com o nosso SUS, né? E também no sistema privado, né? Então, reduzir esse tipo de evento é algo que tem um impacto muito positivo. Então, aqui, só para resumir a história do SGLT2 na insuficiência cardíaca, então começou lá no diabetes, com os estudos que a gente citou antes, né? E agora, né, com esses novos estudos, né, relacionados com a insuficiência cardíaca, tem outros que estão por vir, inclusive com fração de ejeção preservada, que aí é um outro contexto, mas, sem dúvida alguma, é uma medicação que ela passa a ter um impacto do ponto de vista de desfechos mais relevante, né? No paciente com diabetes, para poder prevenir a insuficiência cardíaca ou para tratar no paciente que tiver as duas condições, e no paciente que tiver insuficiência cardíaca sem diabetes, né, com a fração de ejeção reduzida, para poder realmente evitar eventos, desfechos duros. Então, vou lembrar aqui mais uma vez o artigo, né, que nós publicamos junto, aí depois talvez até a Yasmin, não sei se ela consegue enviar aí para o pessoal, quem quiser, né, é bem interessante aqui a abordagem que nós fizemos sobre esses estudos, e aqui, né, daquele artigo lá do Brown-Wald que eu falei, aquele na época falou da dapaglifosina, que foi do DAPA-HF, a gente poderia colocar aqui também a empaglifosina, mas, sem dúvida, o arsenal terapêutico da insuficiência cardíaca mudou, tá? Hoje nós temos a sacubitril valsartana, tá? Que tem um impacto positivo também muito interessante mostrado nos estudos, a espironolactona, o beta-bloqueador e agora o inibidor da SGLT2, né? Lembrando que já temos uma droga do Brasil, que é a dapaglifosina, que já está com essa indicação em bula, tá? Então já tem a indicação em bula para uso para o paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, independente de ter ou não diabetes, tá? A empaglifosina ainda não tem essa aprovação
acredito que vai ter em breve, porque agora que o dado do estudo saiu, é a questão mais de submissão e de aprovação pela Anvisa. Então, como considerações finais, né, diabetes pode causar insuficiência cardíaca independente da doença isquêmica. Então, lembrar desse termo aqui, ó, cardiomiopatia diabética, tá? Isso aqui é uma doença que existe, tá? Não é invenção de livro de fisiopatologia, então realmente tem uma prevalência que não pode ser subestimada e pode se dar com a fração de ejeção normal ou reduzida. A incidência de insuficiência cardíaca é 2 a 5 vezes maior em pessoas com diabetes e quando presente normalmente inicia-se em faixas etárias mais precoces. E a decisão terapêutica no paciente com diabetes e insuficiência cardíaca deve levar em conta o papel da terapia hipoglicemiante na redução de desfechos e não apenas no controle de glicada. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Não basta apenas a gente tratar diabetes pensando em reduzir glicemia. A gente tem que reduzir glicemia e também reduzir desfecho, tá? E felizmente hoje a nossa perspectiva é de que até mesmo no SUS a gente possa fazer isso de forma mais proativa, de forma mais, de forma mais interessante, pensando no impacto do paciente individualmente e do sistema de saúde como um todo. Então era isso, essas as considerações que a gente queria trazer. Agora vamos abrir aí para as perguntas. Igor, você que comanda aí. Joaquim, obrigado pela participação, excelente aula, uma revisão sensacional de diabetes e insuficiência cardíaca. Cada vez a endócrino mais próximo da cardiologia, né? Eu não sei se é você que brinca, mas eu já ouvi alguns comentários de gente querendo que exista uma residência só de cardioendocrinologia ou algo do tipo, tentando aproximar ainda mais as duas especialidades. Na verdade, já existe essa proposta, viu, de um cardiometabolismo. Seria como se fosse uma área de especialização englobando as duas especialidades. Eu vou ser o primeiro a entrar nisso aí, viu? Se tiver. Mas eu acho que tem muita coisa em comum, viu? O endócrino ele tem essa visão mais clínica, né, no sentido assim do manejo da parte clínica, né, uma especialidade que não tem muitos procedimentos agregados. E enquanto que a cardiologia, né, de certa forma foi quem trouxe o conceito da medicina baseada em evidências, né, dos desfechos guiando a terapia, né, que é algo que na endócrina é coisa bem recente, falando de forma bem tranquila, né. Então, inicialmente, até quando surgiram esses estudos, tinha uns endócrinos que olhavam, mas espera aí, mas o paciente não me procura para reduzir insuficiência cardíaca, ele procura para reduzir glicemia, ele quer ver ali o exame dele de laboratório com a glicemia controlada. E hoje em dia a gente está entendendo que não é assim, né? A gente tem que ter uma abordagem mais ampla do tratamento. Então, a ideia seria muito casar esses conceitos, né? Eu acho que talvez o melhor mesmo seria realmente você ter equipes integradas de cardiologia e endocrinologia que possam estar dialogando e conduzindo esses pacientes em conjunto. Não sei se esse profissional é viável de você realmente formar, né? Mas é uma ideia que estão colocando aí, né? Eu vi nos Estados Unidos isso aí, o pessoal comentando, né? Esse enfoque cardiometabólico. Aí vamos ver como é que vai ficar isso mais para frente. Eu acho que, principalmente em relação aos inibidores do GLT2, vai ser medicações que vão ser prescritas pelo endócrino, pelo cardio, pelo nefro. Lembrando que você até comentou, foi ótima a revisão da parte da doença renal relacionada ao diabetes, o mecanismo de ação. É importante, saiu também no Congresso Europeu agora, o DAPA CKD, né? Isso, que foi ele comparou 10 miligramas do DAPA versus placebo em pacientes que eram renais crônicos e que tinham albuminúria, independente de terem diabetes ou não, é bom frisar isso, e teve quase 40% de redução do desfecho primário, sendo principalmente à custa de redução da evolução da doença, de perda de função renal. Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta que, assim, é a pergunta que eu acho que talvez 99% dos cardiologistas façam hoje em dia. Uhum. É uma pergunta capciosa, tá certo? Mas vamos ouvir sua opinião como endocrinologista e depois a gente ouve a de Dr. André Durans e Dr. Daniel Muricy. Dr. Daniel Muricy, boa noite. Daqui a pouco eu faço sua pergunta. Então, Joaquim, é o seguinte. Você recebeu um paciente virgem de tratamento com diagnóstico recente de diabetes, e ele traz para você já um ecocardiograma,
com a fração de ejeção de 35%. Com base isso, ele chegou hoje no seu consultório, você já teve acesso a todos os estudos, baseando nos dados que você tem de literatura, baseando em questão financeira. Qual seria a sua medicação de escolha para você? Resumindo a pergunta, você acha que isso é um efeito de classe ou você ainda acha que um é superior ao outro? Você fecharia o olho e escolheria qualquer um ou você teria uma preferência? Olha, hoje eu diria o seguinte, tá? Com base nos estudos, porque assim, a gente naturalmente tem que resumir aqui a aula, né? Então não dá para passar por todos os estudos, mas a gente teve, por exemplo, agora no Congresso Americano de Diabetes, em junho, a publicação do VERTES, que foi um estudo com a ertuglifosina, tá? Que é uma droga que provavelmente não vai vir para o Brasil, mas está no mercado dos Estados Unidos. E a ertuglifosina, ela não conseguiu reduzir desfecho em uma população que era muito parecida com a do EMPA-REG, ou seja, todos os pacientes tinham doença cardiovascular estabelecida e ainda assim não reduziu desfecho e também não conseguiu proteger desfecho renal. Então eu diria o seguinte, DAPA e empaglifosina, elas se colocam de uma forma diferenciada em relação às outras drogas da classe. No caso da canaglifosina, o problema principal parece ser uma questão de segurança. Porque a canaglifosina ela tem um discreto efeito de inibição do SGLT1, que é outro transportador, que é um transportador mais ubíquo, digamos assim, ou seja, mais expresso em outros tecidos, né, no organismo, e apresentou alguns dados de segurança relacionados com fraturas e amputação, né, que não apareceram nem com a DAPA nem com a EMPA. Então, por conta disso, inclusive aqui no Brasil, a droga hoje praticamente a gente não encontra mais, porque o fabricante desistiu de fazer o marketing e tal. Ainda está nos Estados Unidos e alguns outros países, mas de forma mais reduzida. Então, eu diria que a DAPA é a EMPA. E aí, assim, sendo bem sincero, partindo do pressuposto de que eventualmente pode até alguma questão de custo, aí você vai traçar algumas estratégias para poder facilitar o acesso, tá? Então, vou dar um exemplo, né? A dapaglifosina aqui no Brasil, ela só tem a apresentação de 10 miligramas, tá? Mas ela tem uma apresentação combinada com metformina, em que você pode usar a dapaglifosina de 5 miligramas junto com a metformina de 1.000, né? E essa caixa, ela tem 60 comprimidos. Então, se o paciente não consegue manter o tratamento com a dose de 10 miligramas, você pode tratar com 5 miligramas, que é uma dose terapêutica, tá? E você vai reduzir o custo pela metade. Então, assim, tem colegas até que partem o comprimido, no caso da empaglifosina, né, para poder diminuir custo. Então, assim, partir o comprimido, teoricamente, não é recomendado, porque não é sulcado, mas já tem estudo mostrando que funciona, tá? E mantém a glicosura, mantém os efeitos. Então, assim, hoje eu sou, digamos, um grande entusiasta do uso dessas medicações, tá? A gente tem até lá no nosso departamento, lá na Universidade Federal, uma residência em medicina da família. Eu estava conversando isso recentemente com os meninos lá, né? Porque eles atendem 100% SUS. E até eles comentando, poxa, professor, para alguns perfis de pacientes, a gente até consegue tentar colocar essas medicações, porque tem alguns outros benefícios. Um é benefício prático, bem simples. Se eu for tratar o paciente somente com o que eu estou no SUS hoje, eu vou tratar com metformina, sulfonilureia e logo em seguida eu vou ter que insulinizar. Pela potência dessas medicações, eu consigo muitas vezes retardar ou até evitar o uso da insulina. Então, só isso já acaba sendo um plus, né? Ou seja, o paciente fala, não, se eu vou poder ficar sem usar a insulina, não que a insulina seja ruim, tá? É bom tirar esse conceito, né? Um conceito meio até punitivo, de a insulina é a punição por você não ter bem controlado. Mas o fato é que hoje nós insulinizamos menos os nossos pacientes, em clínica privada principalmente, e acredito que com a incorporação do SUS agora, que eu mostrei, do PCDT, isso vai ser uma realidade no SUS também, porque essas medicações são potentes em reduzir glicemia e diminuem a necessidade de insulinização, entendeu? Então, tudo isso eu acho que é muito positivo. Doutor André, seus comentários sobre diabetes e insuficiência cardíaca, você que é um especialista em insuficiência cardíaca, já trabalha há muitos anos com pré e pós-transplante cardíaco, sua visão como cardiologista clínico. Eu queria primeiro parabenizar o doutor Joaquim pela aula, que a gente acaba aprendendo e revisando muito. Na verdade, eu sou estudioso,
né? Não sou especialista. Ou seja, a gente está sempre aprendendo com cada caso, cada paciente que a gente vai, e com vocês também. E parabenizar todo o público que está presente e esteve presente, porque nosso maior objetivo é esse, é trocar experiência e aprender com a experiência do colega, e é um aprendizado enorme quando a gente tem um colega de outra especialidade junto, interagindo, né? Eu acho que já sugiro ao doutor Joaquim ele pensar num curso aí de, né, cardiometabolismo, alguma coisa aí, a gente dá esse apoio a ele aí, viu? Eu acho que ele vai conduzir esse curso aí, a gente vai dar esse apoio. Joaquim, a gente pode fazer agora um bate-bola por causa do horário, coisas rápidas, pontuais, bem tranquilas, né? O pessoal está chamando a EMPA de 25 de EMPA do SUS, né? Que você divide no meio e aí dobra o tratamento. É uma opção, né? Até a gente evoluir para algo mais em conta. Parabéns também, novamente, pela apresentação, né? Eu queria te perguntar, não era isso que Igor já perguntou, tá? Eu também acho que a EMPA e a DAPA são as drogas aí que estão prometendo. Você acha o que em relação à incorporação do SUS? Coisa rápida, qual é a tua opinião mesmo? Pessoal, você, Joaquim, eu, antecipando, sou só a favor por todos esses benefícios que a gente viu aí. Eu queria saber tua opinião rapidamente e a gente tocar as outras... Não, eu apenas acho que a incorporação ela vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma muito restrita, tá? Que não condiz com o dado de literatura. Por exemplo, o dado de interação para a idade, ele é nulo, ou seja, a droga ela é benéfica tanto no paciente mais jovem quanto no paciente mais idoso. E o PCDT preferiu restringir somente para o paciente maior que 65 anos. Colocou somente como add-on, ou seja, para pacientes que já estão usando medicação, não vai permitir, pelo menos nesse primeiro momento, o uso logo no início. Eu acho que, assim, considerando o SUS, eu acho que o primeiro passo, como eu falei, é a incorporação, é de entrar, e a tendência é que essa indicação vá se expandindo. Eu acho que o ideal seria, pensando até em redução do dano de custo para o sistema, é que a gente pudesse usar o SGLT2 com a metformina logo no início do tratamento, se esse paciente tiver IC ou doença renal estabelecida. Porque isso reduz morte, reduz desfecho, ou seja, reduz hemodiálise, reduz internação por IC, ou seja, reduz custo para o sistema também. Perfeito. Prático da droga, a questão das infecções, dicas para todos os que estão assistindo. Vai prescrever a droga, o que orientar o paciente? O pessoal da enfermagem também, quando atender a equipe multiprofissional, e quando interna um doente, qual a tua opinião em relação a esse GLT2? Tira, mantém? Na UTI, qual é a tua opinião? O cara em ventilação espontânea, estável, tal. E a orientação do consultório, o que é que você faz com o teu doente, né, em relação a infecções genitais, tal. Então, vamos lá. A droga ela não aumenta a infecção urinária bacteriana, tá? Os estudos são bem categóricos em mostrar que a incidência foi semelhante. Aumenta a infecção fúngica genital, tá? Então, a infecção fúngica na mulher, balanopostite no homem. A gente percebe no nosso meio aqui, talvez porque o brasileiro tem um hábito de higiene maior do que um europeu, por exemplo, que a incidência não é tão alta quanto aparece nos estudos, tá? Isso é um dado de ordem prática. Mas, de qualquer sorte, é importante orientar higiene adequada, perceber o sintoma, comunica ao médico, normalmente não precisa parar de tratar, não precisa parar a medicação, usa um antifúngico desses usuais, né, fluconazol, coisa do tipo, e continua o tratamento. Normalmente é um evento de início de terapia, primeiros 3, no máximo 6 meses. Eu só suspendo a medicação se o paciente tiver infecção de repetição, tá? Se tiver 3, 4 situações, a gente eventualmente suspende. Mas um episódio, às vezes até 2, não é indicativo de suspender, tá certo? E infecção urinária não tem relação estabelecida com SGLT2, ou seja, lembrar que o paciente com diabetes tem mais risco de ter ITU, né, do que o paciente não diabético, né? Falando de diabetes, então, ele tem uma infecção urinária, você mantém a medicação e trata do jeito que você tem que tratar, tá? No paciente internado, eu diria que a gente precisa de mais respostas, mas a tendência é que no paciente com diabetes e com IC, né, que a gente tente manter a medicação. O cuidado que você tem que ter no paciente internado é porque se esse paciente precisar de jejum prolongado, seja por uma cirurgia, seja por um procedimento, essas drogas elas aumentam um pouco o nível de corpos cetônicos, e no paciente com diabetes,
paciente se for insulinopênico, né, ou seja, pouco insulina circulante, isso pode precipitar cetoacidose. Eu até dei uma olhada nos dados do DAPA-HF e agora do EMPERO sobre essa questão de cetoacidose, foi um evento raríssimo. Porque se o paciente não tem hiperglicemia, ele não tem déficit de insulina, né? Ele tem a secreção de insulina basal. Então, para esse perfil de paciente, está ok. No paciente com diabetes, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque existe esse risco de cetose ou cetoacidose, tá? E aí tem que ser manejado de uma forma um pouco mais cuidadosa, porque nem sempre a glicemia é leve. Ele faz cetogênese sem a glicemia subir muito. Então, isso aí provavelmente vai ter que ter um pouco mais de cuidado na hora do uso. Para paciente com diabetes, normalmente a gente tira o hipoglicemiante e insuliniza. Para o paciente com IC, eu acho que a tendência é manter, mas tomando alguns cuidados. O SGLT2 era antidiabético que trazia benefício para o coração e o rim. Agora é um medicamento para IC que eventualmente usa em diabetes? Tem um professor lá do Texas, esqueci o nome do cara, Chilton, um carequinha, assim, uma figuraça lá, que ele escreveu um artigo escrevendo exatamente. A primeira linha do artigo dele é essa aí. Ele fala assim: inibidores de SGLT2 são drogas de proteção cardiovascular que têm como efeito colateral glicosura e por isso controlam a glicose. Ele escreveu isso aí. Ele é uma figura, né? E eu acho que a tendência é que essa visão prevaleça mesmo, né? Daniel Muricy, Igor, olha alguma pergunta do chat também, por favor. E Yasmin, se quiser fazer alguma pergunta. E Mário, fique à vontade, viu? Muricy, alguma pergunta, alguma coisa? Uma pergunta aqui do chat que mandaram no privativo era os principais efeitos colaterais dos inibidores do GLT2. Não é isso. Infecção genital, tá? Esses que eu falei, DAPA e EMPA, não aumentam fraturas, não aumentam amputação, não aumentam depressão de volume, que é uma coisa assim que às vezes a pessoa fica um pouco mais preocupada, né? A gente até publicou agora, no início desse ano, um artigo sobre SGLT2 em pacientes idosos. Então, dá para usar no paciente idoso, tá? Basta ser um paciente que você consiga manejar a questão da ingesta hídrica e tal. E pronto, né? Eu tive um caso, por exemplo, de um paciente internado clinicamente estável, mas foi até com Covid-19, com 85 anos de idade, que a gente optou por não suspender a medicação usando SGLT2. O paciente ficou alguns dias só para observar, ele estava clinicamente bem, não estava dispneico, nada disso. E teve alta e continuou usando, né? Não teve problema nenhum. Então, tendo um bom senso, né, de ficar de olho naquele paciente mais desidratado, o paciente está hipotenso, que aí realmente tem que suspender durante um tempinho. Mas, no geral, dá para usar de forma bem tranquila, mesmo em perfis hoje, que antigamente o pessoal considerava mais perigosos de usar, hoje a gente está conseguindo usar de forma mais ampla. O que eles estão perguntando aqui é o seguinte: se causa hipoglicemia em não diabéticos e perda de peso? Não causa hipoglicemia, leva a uma discreta perda de peso. Essas medicações, elas estimulam uma perda de calorias pela urina. Você vai perder aí em torno de 50 a 80 gramas de glicose por dia, mesmo se sua glicemia for normal, tá? Então, vamos pensar em 50 gramas de glicose. 50 gramas de glicose vezes 4 dá 200 calorias por dia. E já se mostrou que essa perda de glicose, ela é contínua, tá? Não existe down regulation do SGLT2. Então, você consegue manter essa glicosúria persistente durante 3, 4, 5 anos. Isso foi o tempo que foi estudado. Então, existe uma perda de peso. O que às vezes acontece é que não existe uma perda de peso contínua, porque existem eventualmente mecanismos de compensação de alimentação. Mas, por exemplo, né, não é uma recomendação, né, usar para perda de peso isoladamente, mas isso pode fazer parte também de uma estratégia para aquele paciente que tem obesidade, né, você conseguir fazer com que ele fique com um peso menor. A gente tem visto até na prática clínica perdas de peso até bem maiores, né? Mas não é uma medicação indicada para obesidade, tá? Muricy, alguma coisa, Muricy? Rapidamente. Daniel, tá o microfone aberto? Tem uma pergunta, o microfone dele está fechado. Vou abrir. Então, tem uma pergunta para ele aqui. Yasmin, alguma coisa, Yasmin? Eu queria fazer um comentário, doutor André. Parabéns, coisa rápida. Joaquim, pela brilhante apresentação. Obrigado. Muricy, diga aí. Opa, boa noite. Doutor Joaquim, parabéns, contemporâneo da UFPA. É um cara extremamente estudioso, inteligente, e que você vê que a explicação é simples, é acessível, né? Eu procuro, inclusive, me espelhar. Já tive a oportunidade de ouvir ele em alguns congressos também. Eu procuro me espelhar assim nas apresentações. Só fazer um comentário. Eu acho que a gente está vivendo, nossa geração, né, e passar isso para os mais novos,
Depois dos anticoagulantes diretos, que eram os DOACs, NOACs e agora são DOACs, talvez a gente tenha um arsenal terapêutico de insuficiência cardíaca que nenhuma outra especialidade está tendo. Nos últimos 10 anos, como você falou, e 5 anos, a gente tem o sacubitril valsartano e os inibidores de SGLT2, e eu vejo na minha prática clínica de consultório, ambulatório que eu fiz de C, engraçado que a insuficiência cardíaca era aquele paciente dito como morredor que nenhum colega queria. Então era chato tratar a insuficiência cardíaca, era penoso, alta mortalidade, pacientes internavam muito. Hoje eu estava vendo um estudo, um registro brasileiro sobre a morbimortalidade de insuficiência cardíaca, ela vem aumentando a prevalência por causa dos idosos, mas vem diminuindo a mortalidade. E hoje tratar a insuficiência cardíaca é uma coisa muito prazerosa, gostosa, você tira paciente de transplante, de internamento. Então, assim, parabéns pela aula. Eu queria fazer esse comentário, que hoje é ao contrário. Os colegas estão mais estimulados a trabalhar com insuficiência cardíaca, estão estudando, e aquele paciente que todo mundo empurrava para você, hoje todo mundo sabe tratar um pouco. E eu não sei se você concorda que essas medicações, tanto sacubitril valsartana quanto os inibidores de SGLT2, têm um peso para a medicina tão grande quanto os anticoagulantes, que revolucionaram, né? Todo o tratamento. Com certeza. Eu acho que sem dúvida, o impacto no... Assim, existe um impacto clínico, né? E existe um impacto do dia a dia mesmo. Isso é que você falou. Tratar diabetes há 10 anos atrás também era difícil. 15 anos atrás. Era muito difícil, né? Você tinha pouco arsenal terapêutico. Hoje, a gente tem terapias, né? Ontem um paciente meu saiu do consultório com 5 medicações orais para o diabetes. Eu até brinquei com ele. Eu falei, há 20 anos atrás você estaria usando insulina, né? Hoje não está precisando, porque a gente conseguiu controlar ali com uma combinação de medicações e combinação segura. Eu estou dando para ele 5 medicações em 3 comprimidos ao dia, né? Assim, de forma muito tranquila, mesmo horário de tomada. Então, assim, o tratamento evoluiu muito, né? Então, essa questão muito da gente... Isso é uma coisa que, para a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, foca muito, né? Melhorar a qualidade de vida. A gente quer melhorar o desfecho, mas quer melhorar a qualidade de vida. Então, fazer com que o paciente viva melhor, o paciente possa curtir sua família, né? Ter sua... Então, eu acho que a insuficiência cardíaca agora chegou também nesse patamar, né? Acredito que rapidamente vão gerar um PCDT para incorporação de SGLT2 no SUS para insuficiência cardíaca, não tenho dúvida disso, porque o impacto é muito grande, o impacto em desfecho, né? Então, não tem como desprezar, né? E eu acho que a gente está realmente num caminho bastante positivo, né? Bastante estimulante, né? Para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Dos nossos pacientes, né? Esperamos que rapidamente a gente possa difundir isso através do Sistema Único de Saúde para muito mais pessoas. Mário, alguma coisa, Mário? Doutor André, doutores, boa noite. Só agradecer mesmo. Foi uma excelente aula, doutor Joaquim. Meus parabéns. Obrigado. Conduziu brilhantemente a aula. Eu sou um admirador das drogas no tratamento da insuficiência cardíaca. O doutor André sabe disso. A gente discute bastante, estudamos bastante. E o ESC encerrou tem 2 dias e teve muita coisa nova, muita coisa que a gente ainda vai ter que esmiuçar para entender melhor a aplicabilidade das drogas. Mas muito obrigado e meus parabéns. Foi brilhante a sua aula hoje. Muito obrigado. Doutor Igor, mais alguma pergunta do chat? Pessoal aí? Não, tudo ok. Se você quiser encerrar, Igor, você que manda. São 21h15. Eu acho que os principais pontos foram debatidos. Só dando aviso às pessoas, semana que vem, mesmo horário, 19h30, quinta aula, vai ser sobre exames de imagem na insuficiência cardíaca. Inclusive, vai ser minha aula. E boa noite a todos. Da minha parte, está encerrada a sessão. Com participação especial, vai ter algum participante especial, doutor Igor? Além do senhor, o senhor é a estrela. Vai ter participação especial, a gente vai divulgar aí nas mídias sociais, mas vai ser, vou dar antecipar, vai ter música, e uma música que muita gente gosta. Um estilo musical. Ok, pessoal, boa noite aí, boa semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau. Abraço. Abraço. Yasmin quer dar um aviso aí. O pessoal copiar o link, porque às vezes estão saindo da sala, não estão pegando o link, está dando problema. Só um minutinho antes de fechar a sala. Tá. Viu? Ok.
Copia o link aí que Yasmin postou. E a Joaquim. palavra secreta dela. Não, vão lotar lá a caixa do e-mail falando que a gente não mandou. Diga aí, meu amigo. Gostei muito do que você falou aí sobre o eco para diabetes, rapaz. Eu lembro quando a gente pedia só eco para hipertensão, procurando HVE, existia miocardiopatia hipertensiva. Eu já faço essa conduta também. Olha, você tem diabetes há muitos anos, vamos ver como é que está a parte do miocárdio aqui. Perfeito. E eu Mas acho que vai tem ter ser. rotina também. Tem que ser rotineiro, porque muda a conduta, muda o desfecho, então não tem um como. screen, né? Não tem É um como. screen. É screen.